Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar a partir de agora da grande decisão do Campeonato Cearense 2026. Deu Fortaleza, deu Lion nas penalidades, 1-1 no tempo normal, né? 2-2 no agregado e nos pênaltis deu Fortaleza, né? Foi impecável nas cobranças, fez todas. O Juan Alano errou para o lado do Ceará, o Breno pegou e com isso Fortaleza campeão pela 47ª vez, né? Igualou ao Ceará, com o Ceará aí o número de títulos. Vamos falar dessa partida agora, sempre lembrando, né? Vamos focar primeiro no Ceará, depois focar no campeão, no Fortaleza. Thiago Minhoca já está por aqui, Léo Fontinelli também. Eu sou o Fábio Hermano e direção e trabalhos técnicos de Gabriel Costa, que está triste, né? Já que o seu Náutico levou uma traulitada em casa e ficou aí com o vice-campeonato do pernambucano. Bom, é isso, vamos lá. Falar dos nossos parceiros aqui, Monte Belo, A10, Village Porto de Galinhas, Indaiá e também Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. É isso, vamos nessa aqui no 45 minutos. A galera tá dizendo que não é 47-47 não. Aí Thiago Minhoca vai explicar aí essas contas. Enfim, eu estou falando a conta do GE do Ceará, o NE 45 também publicou aí. A conta dos órgãos que comandam o futebol, né? Os órgãos oficiais são a CBF, Federação Cearense de Futebol. E aí, Thiago Minhoca, os negacionistas, é 47 mesmo? Os negacionistas da bola. Oficiais são 47, né? Claro que o torcedor do Fortaleza, enfim, contesta toda essa questão, mas não tem como. Oficialmente são 47 títulos, aí vale o mesmo lá. O torcedor do Flamengo que reclama de 87. Tem que ser oficializado. Se um dia for oficializado, se não for e tudo mais. Por exemplo, Ceará e Fortaleza estão juntos aí para oficializar um título de brasileiro, né? Quando for oficializado, obviamente, os dois vão comemorar. Mas hoje no Campeonato Cearense, 47-47. Pois é, então muito bem, vamos falar dessa final agora. Vamos começar pelo lado do Vozão, lado perdedor. Mas antes, Thiago Minhoca, seu destaque, tá? Tem muita gente aqui, torcedor do Fortaleza, então só para deixar a galera com um gostinho, né? Um pequeno spoiler aí desse Fortaleza campeão, seu destaque, aí a gente vai para o Ceará e volta aí para tratar de forma bem aprofundada do campeão. Eu vou falar de uma maneira geral do Campeonato Cearense, né? Ceará e Fortaleza, que chegaram invictos e terminaram invictos, é bom lembrar, né? Ninguém saiu derrotado do campeonato. E o tabu foi mantido, né, do Ceará, mas sentido. O tabu foi mantido, né? O Moza, que também não ganhou do Carpini, o Carpini manteve o tabu para cima do Moza. E eu acho que o principal ponto esse foi o melhor jogo realmente entre os três, tá? Até porque também a gente viu que o desempenho nos dois últimos clássicos tinha sido abaixo. O primeiro, então, nem se fala, né? Um jogo bem horripilante em termos de possibilidades. E hoje não, né? Dava para ver que o Moza inicialmente já fez uma formação daquele padrão que o Ceará vinha jogando. O Carpini, né, na volta do intervalo, percebendo que aquela formação não ia para frente, desfez, sacou um zagueiro, sacou um volante. Então a gente viu uma final de clássico com mais oportunidades. E aí foi aquela coisa, foi para a disputa de pênaltis, né? Tanto ali depois do 1-1, né? O Ceará teve chance, o Fortaleza também teve uma possibilidade. Então o jogo podia cair para qualquer lado. Então eu acho que, independentemente, e aqui a gente vai, obviamente, enaltecer o que o Fortaleza fez, destacar o que o Ceará também fez, eu acho que além dessas finais, tá? Além dessas finais, e daqui a pouco eu vou adentrar mais olhando pelo lado do Fortaleza, eu acho que Ceará e Fortaleza tem mais coisas a serem observadas, isso visando a continuidade da temporada, porque agora terminou essa primeira etapa, né? Que era o Campeonato Cearense. Pro lado do Fortaleza,
essa autoestima de voltar a ganhar um título, principalmente da sequência que vinha atravessando, principalmente pelo ano de 2025. E para o lado do Ceará, esse contexto de uma realidade que, para esse ano, né, obviamente, uma situação de alerta. Então, eu acho que o clássico, esse terceiro clássico, foi o melhor até aqui apresentado e talvez o melhor jogo do Campeonato Cearense, dado que o nível técnico foi muito abaixo, né, do Campeonato Cearense de uma maneira geral. De toda forma, aí, o Fortaleza foi mais competente nas penalidades e acabou se sagrando campeão aí, acho que naquilo que o Fortaleza podia fazer de maneira merecida. Muito bem, Léo Fontinelli, depois aí de 2 títulos, né, seguidos, o Ceará não consegue o terceiro. Na sua visão, que faltou? Faltou jogar o segundo tempo da final? Só jogou o primeiro? Foi isso o grande problema do Ceará hoje? Fábio, o Ceará hoje perde o título e perde dentro de um contexto de normalidade, dentro das penalidades, dentro de um jogo equilibrado, mas a explicação dessa perda do título ela é muito definida por uma sequência de erros de decisões, em especial decisões estratégicas, e nesse aspecto eu trago muito para o Moza, porque assim como ele foi protagonista dos comentários no primeiro jogo em relação à escolha, as escolhas que ele teve para a escalação inicial, e elas foram determinantes para a baixa qualidade do jogo, em termos de como o Ceará respondeu ao que o Carpini pensou para o jogo, né? Claramente o Carpini, desde o primeiro clássico, a estratégia dele era anular o Ceará e bola no Mailton. Era muito simplório e direto e objetivo o que o Carpini pensava para o jogo. Era não deixar o Ceará jogar 3 zagueiros, 3 volantes e bola no Mailton. E foi uma estratégia muito pobre nesses 2 primeiros jogos, porque não resultou no bom futebol. E o Ceará foi arrastado para aquela pobreza de futebol. E muito mais porque dentro de um contexto de um jogo travado, com um meio campo muito forte que o Fortaleza tem, com o Pierre, com o Sacha, com o Rodrigo, 3 defensores bem fortes, o Ceará precisaria, como nunca, de bons laterais, né? De laterais que conseguissem subir, que conseguissem fazer a passagem, que conseguissem apoiar. E o Ceará não tem sequer laterais aceitáveis, muito menos laterais que consigam propor um jogo ofensivo no momento onde o Ceará se trava. Então o Mozart, que vem construindo ao longo da temporada um time que aos poucos se tornou sólido defensivamente, em especial com a chegada do Luizão, pela própria característica do elenco, é um meio campo interessante, é um meio campo que tem peças, e fugindo um pouco da análise da obra pronta de hoje, não tinha centroavante com a chegada do Wendel Silva chegando fazendo gols, chegada do Mateuzinho, o Melk despontando, começa a ter peças interessantes, mas tem nas suas laterais fragilidades extremas. E, em um jogo com características como essa do clássico, isso pesa muito negativamente. Então, recapitulando o clássico anterior, né, o Moza tendo perdido os seus 3 jogadores de meio campo por contusão, ele opta por replicar o modelo do Fortaleza, né? E isso resulta em um futebol muito pobre e um jogo praticamente com as chances resumidas à bola parada, né? Muito se falou sobre o Fortaleza ter sido melhor, o Fortaleza, mas é um Fortaleza melhor muito dentro do cenário do que se propôs ao não jogo. E tanto assim, que se você pegar os recortes do jogo, o primeiro jogo, é a chance do Luiz Fernando que foi perdido. Fora isso, o escanteio, assim como foi o gol, um escanteio que o Richard faz a defesa. Você não consegue ter lances de destaque nem de um lado nem de outro, mas o Fortaleza foi melhor no primeiro jogo. E assim como foi melhor no segundo jogo. Os pênaltis nunca são garantia de justiça, mas na partida de hoje ele fez justiça a quem quis jogar a final. E o Minhoca vive esse cenário muito de perto, né? E a gente vem de uma sequência de jogos onde o Ceará entendia o cenário de jogar um clássico. O Ceará como clube, o Ceará como elenco, o Ceará como torcida, trazia isso para campo, né? E a torcida do Fortaleza se ressentia muito de perceber
que dentro do clube o clássico não era vivenciado assim, que desde a época do Vojvoda o Ceará submetia o Fortaleza nos clássicos muito por ficar externalizado para o torcedor que não havia uma compreensão da importância desse clássico, do clima, do cenário de clássico dentro do Fortaleza. E hoje a gente viu claramente esse cenário inverter. É um Fortaleza que ao longo da semana trouxe o seu torcedor para perto, com o treino aberto, trouxe o seu torcedor em forma de diálogo, trouxe o seu torcedor em forma de comunicação, de ações do departamento de futebol, e trouxe o seu torcedor para perto, não só agora na semana do clássico, mas é algo que eu falo que o Fortaleza fez, e eu acredito que isso não foi algo nem deliberado. Eu acho que a crise que o Fortaleza se encontrou foi tão grande que os problemas foram surgindo e foram impossíveis de serem jogados para baixo do tapete como foram durante tanto tempo. Então, a maneira sincera com que a nova gestão lidou, de certa forma, trouxe o torcedor para perto. E era algo que eu cobrava que o Ceará fizesse muito. A mudança que o Ceará teve, principalmente pela diferença financeira, do patamar financeiro que o Fortaleza estava para a queda, e o Ceará estava, os ajustes do Ceará foram mais fáceis, mas isso não torna o cenário do Ceará fácil. Eu acredito que o Ceará era para ter sido sincero com a torcida, chamar a torcida para junto do projeto, coisa que o Fortaleza soube fazer. E, ao meu ver, isso se refletiu muito no campo nessa final. Isso refletiu muito a forma como o elenco encarou. E a gente viu hoje o Ceará sendo aquele espírito que tanto se questionava do Fortaleza da época do Vojvoda. Assim, o jogo acabando e o Ceará chutando a bola para frente e tocando a bola lenta, basicamente se conformando em levar o jogo para os pênaltis e entregar ali aquela combinação de técnica com imponderável um título. É como se abrisse mão de lutar pelo destino realmente com a bola no chão, com a bola no pé. Então, é um jogo que começa melhor, principalmente pela decisão do Moza hoje, acertada no primeiro tempo, de trazer o Matheus Araújo e dos 3 meio-campos que estavam afastados por lesão. Era o que se esperava que não jogasse hoje, justamente por ser aquele que tinha o maior tempo de afastamento, aquele que precisava de maior readaptação, aquele que estava mais afastado do campo há mais tempo, mas justamente o Matheus Araújo que veio. E diante da lesão da fratura no antebraço do Pedro Henrique, ele bota o Mel, que já tinha sido cobrado muito pela torcida no primeiro jogo, mas que o Moza justificou que precisava de um time mais físico pelo desgaste que tinha encontrado na quinta-feira do jogo contra o Primavera. Então, ele é coerente com o que ele falou, porque se não tinha o desgaste que ele mencionou, que foi a razão dele ter colocado aquele meio-campo com 3 zagueiros, 3 volantes, ele realmente teria que fazer essa mudança. E foi uma mudança que mostrou um efeito, ia resultar no efeito positivo, tão simplesmente pelo fato de existir uma ocupação de um espaço vazio no campo. Não havia jogo no meio-campo do Ceará, não existia inteligência, não existia raciocínio passando pelo meio-campo. Quando você povoa aquilo ali com pelo menos um jogador, você faz a bola circular. E por mais que o Zanocelo hoje não tivesse uma partida boa, e no meu caso eu não analiso a partida do Zanocelo como boa, quando ele não erra passe, quando ele faz a bola girar, eu considero que a partida dele é boa quando ele consegue verticalizar, quando ele consegue achar o espaço, quando ele consegue achar o entre-linhas. Quando ele dá toque de lado, isso está dentro da capacidade técnica dele. Assim, toques de lado, ele consegue fazer inversões o jogo todo, mas quando ele passa o jogo todo fazendo isso, sem conseguir quebrar a linha, sem conseguir achar um passe em profundidade, para mim ele faz um jogo ruim. E mesmo com essa partida abaixo do Zanocelo, que diferente do primeiro jogo, que ele estava perdido pelo buraco no meio campo, hoje o Ceará consegue fazer o jogo acontecer. Então o Ceará faz um primeiro tempo melhor. E logo no começo do jogo tem uma chance ali onde a bola é cruzada, e é cruzada com muito fraca, né? Se não me engano é o Mateuzinho, né, Minhoca? Acho que é ele mesmo. Aquela bola podia ter sido já aberta na direita e ele opta ali, o Breno intercepta a bola, e é um lance perigoso, e o Ceará continua no ataque, então a bola passa, o Ceará consegue fazer esse jogo construindo muito com os zagueiros, né? Os zagueiros saem, a construção sai lá de trás, aquele jogo apoiado, o jogo aberto, os laterais
muito abaixo e, assim, não faz mais sentido a gente trazer os laterais do Ceará para o debate, porque é algo repetitivo e o que eu digo dos laterais do Ceará, eu já disse desde o primeiro jogo, assim, é uma constatação, é um fato, e a gente chegou, ao meu ver, já ao estágio Nicolas em relação a Alex Silva e a Fernando. Resta a gente saber se a diretoria vai tomar a mesma posição inerte que tomou no relação ao caso Nicolas, que trouxe danos como a eliminação da Copa do Nordeste, como pontos na Série A que custaram rebaixamento, porque era um lateral abaixo do nível técnico mínimo para disputar uma Série A, e sequer para compor o elenco. E a gente vê que Alex Silva e Fernando estão nesse rumo, assim, já estão se inviabilizando muito cedo na temporada, e essa dificuldade do Ceará, desse departamento, mudar rumos, retomar rotas que deram errado, preocupa muito o torcedor. Então é um primeiro tempo com mais jogo, é um Fortaleza apostando muito no Mailton, o jogo acontece muito também com bolas paradas, mas a gente não vê muitas chances claras, né? E em uma bola parada, em um lance bobo ali do Brits, que não precisava ali ter feito aquela falta, o Matheus Araújo cruza a bola, o Luiz Otávio desvia, né? Faz seu segundo gol em 3 jogos pelo Ceará e abre o placar, e o Ceará tem um primeiro tempo com um desenho muito favorecido para o que o Ceará pretendia no jogo. Porque o Ceará ganhava o meio-campo, por mais que o Fortaleza tivesse o meio-campo físico, o Ceará ganhava o meio-campo, o Ceará conseguia construir, o Melk, mesmo preenchendo um espaço que estava muito ocupado, ele conseguia se desvencilhar vez por outra, conseguia sofrer uma falta, conseguia, o Mateuzinho, mesmo também muito marcado, conseguia às vezes roubar a bola, ter uma saída rápida de contra-ataque, ele tem essa retomada de bola que é um traço importante, e o Wender Silva saindo um pouco mais da área para buscar jogo e às vezes nem sempre atuando como referência. Então o Ceará termina o primeiro tempo em um cenário muito favorável, tendo o placar e tendo o domínio do meio-campo da partida, né, conseguindo controlar ali o jogo, o tempo de bola, né, conseguindo desacelerar a bola quando foi conveniente para ele. Mas no segundo tempo a gente vê o Moza, logo com 8, 9 minutos, chamar o Vina e o Juan Alano para aquecer. E foi algo assim que chamou a atenção de todo mundo, assim, todo torcedor que estava assistindo o jogo, porque é algo que futebolisticamente não faz qualquer sentido. Você está ganhando o jogo, você está jogando bem, você está conseguindo construir jogo. O Fortaleza começou o segundo tempo imprimindo mais uma correria, tentando dar aquele sufoco, porque precisava correr atrás do placar. E essa corrida atrás do placar do Fortaleza, obviamente, ia deixar o espaço que o Ceará precisava. E que o Ceará, eventualmente, a partir dos 25, 28 minutos, o Ceará ia ter calma para construir o jogo. O Ceará não ia precisar construir o jogo com correria. O Ceará poderia continuar povoando o meio campo. O Ceará poderia tentar um pouco mais permanecer o Melk um pouco mais no campo. O Ceará teria a oportunidade de bola parada novamente, porque teria o Mateuzinho ali tendo espaço para correr, para sofrer a falta. Mas o Moza, ele desmantela o próprio meio-campo. O meio-campo que ele desmantelou de início no jogo passado, ele resolveu desmantelar hoje no começo do jogo. O gol sai antes da mudança. Mas quando a mudança ocorre, você coloca Vina e Juan Alano, vindo de contusões, vindo de tempos de inatividade, 2 jogadores que já não têm uma intensidade alta. No momento onde você tinha o placar favorável, você opta por essas mudanças. E repito, por mais que eles tenham entrado já com o placar em igualdade, e o Fortaleza já era melhor no jogo. Mas não dominava esse meio campo. O Fortaleza era melhor porque vinha conseguindo encontrar espaços ali sempre pelo flanco ali com o Mailton, né? Que é aquela jogada realmente característica do Fortaleza, do Carpini, né? Então o Ceará, o Moza, em uma jogada ali o Fortaleza já era melhor. É o que eu falo, assim, os pênaltis e o gol fortuito fizeram justiça a quem era melhor na partida, a quem buscou mais vencer, a quem se entregou mais ao título. O Fortaleza buscou, entre aspas, a sua sorte. O Fortaleza construiu o acaso que resultou naquele gol. Porque o Luiz Fernando teve que chutar, o Luiz Fernando teve que arriscar, para desviar no Luiz Otávio, encobrir o Richard, precisou haver o chute, precisou haver a coragem, precisou haver o ímpeto. O Luiz Fernando se entregou demais na partida.
O Mailton se entregou demais. O Brits. Todo jogador do Fortaleza hoje encarnou o espírito realmente de uma decisão, coisa que não se via pelo lado do Ceará. E a tônica do segundo tempo foi muito parecida. Após o empate, o Fortaleza quis mais o resultado. E com a perda do meio campo, o Fortaleza foi dono das ações. E a gente viu o Ceará desacelerado, o Ceará desatento, o Ceará com o chutão, e o Fortaleza dominando a partida, tendo muitas chances de escanteio, tendo muito mais posse de bola, presença ofensiva, e um Ceará desarrumado, onde um Juan Alano errava muito e parecia não estar 100% recuperado fisicamente. E o encaminhamento para os pênaltis ali foi um desfecho que acaba trazendo à tona toda a mediocridade que o Ceará imprimiu nessas finais, como postura, como relacionamento com o seu torcedor. E o futebol nem sempre faz justiça, mas nessa decisão ele foi completamente justo, completamente de quem mereceu, de quem teve mérito, de quem quis, de quem buscou. Porque se hoje o Ceará sai com o tricampeonato hoje, era de uma injustiça, porque foi um time que não quis, foi um time que entregou a partida para o rival. E sobre as questões táticas, sobre as questões de decisão, de erro do Moza, apesar delas terem sido determinantes, elas se somam a essa falta de ímpeto, essa falta de coragem, essa falta de ambição, essa mediocridade de não querer resultado, de não querer ir para cima de um time que você se sabe e se enxerga e se demonstra tecnicamente superior. Então, o mesmo treinador que construiu esse esquema que chegou a funcionar, obviamente contra adversários de muito menor qualidade técnica, mas que era algo que se via minimamente organizado, o próprio treinador, no momento de decisão, perdeu o controle dessa lógica, dessa tática, dessa construção tática, e se viu perdido quando precisou criar novas alternativas. Então, soma-se essa falta de vontade, essa falta de ímpeto, esse isolamento, esse coma que domina o Ceará desde o rebaixamento do ano passado, essa falta de diálogo, não poderia restar em outro campeão. Assim. Fortaleza mereceu o título, Fortaleza foi melhor e o título está entregue muito justamente em boas mãos. Thiago Minhoca, na sua opinião, é isso mesmo aí que o Léo falou? Faltou espírito de final, espírito de clássico para o Ceará? O Mozart também não se ajudou no segundo tempo? Esses dois fatores, na sua visão, foram determinantes para o Ceará não sair com o título hoje? É porque quando você vai chegando ao final, né? Eu até vi um comentário, sexta-feira eu estava no programa da rádio que eu faço parte, não sei se era todo o Ceará ou Fortaleza, falou assim, eu não quero saber se eu vou jogar bem ou não, eu quero ser campeão, né? E eu até falei assim, é óbvio, eu acho que vai ter um torcedor que vai dizer assim, não, eu quero jogar bem, não importa se eu vou ser campeão, todo mundo quer ser campeão. E quando eu trouxe isso à tona, porque eu não tenho dúvida que o trabalho feito até essa final, até aqui, de Ceará e Fortaleza, claro, cada um no seu patamar, né, de montagem de elenco, o trabalho do Moza, para mim, tinha sido melhor, tá? Só que eu acho que o que pesa contra o Ceará é que, da maneira como ele jogou os 3 clássicos, se esperava bem mais do Ceará. Contra adversários mais frágeis, o Ceará dominou, teve a posse da bola. E eu vou até pegar um exemplo que aconteceu no primeiro tempo, né? Depois que o Ceará abriu o placar, o Ceará ainda teve a bola. O Ceará não fez aquele jogo de entregar a bola para o Fortaleza e depois recuar. Não, o Ceará teve a bola, muitas vezes. Tinha um time para isso, um time nesse jogo associativo melhor desempenhado que o Fortaleza. Só que o futebol não é só isso. É a maneira como você constrói. E aí o Léo descreveu bem, né, que após o gol de empate, ele já tinha separado ali Alano. Eu até gostei, tá? Quando ele chamou inicialmente Alano e Vina para entrar em campo, em princípio eu até falei que acho interessante, porque são 2 jogadores de uma qualidade muito boa. Só que para um contexto, talvez se o Ceará tivesse essa vantagem ainda. Quando toma o empate, o dinamismo do Ceará, por exemplo, que estava muito com o Mel, que com o Matheus Araújo e com o Mateuzinho, né, jogadores que tinham mais esse jogo associativo, essa mobilidade, perdeu-se um pouco com o Alano e com o Vina, né, que
O Vina, principalmente, que é um jogador da idade mais avançada, é um jogador que, acho que nas primeiras jogadas ali, eles conseguiram se entender, teve uma troca de passes boas. Só que eu acho que quando ele sacou o Mateuzinho para colocar o Fernandinho, aí você perdeu essa característica mais ainda, sabe? Porque quando ele faz essa troca desse trio, que era muito dinâmico e muito rápido, e aí até falando, né, do lado do Ceará, que para mim eu ainda considero o melhor jogador do campeonato, o Vina, tá? Só para deixar claro, não foi por conta dessa final, que para mim ele não conseguiu entregar o que ele vinha jogando nos outros jogos. O que o Ceará mais mostrou com o Moza, e aí não só do time titular, mas também com o time reserva, é que era um time muito dinâmico, um time com ótima movimentação, com uma troca de passes muito boa e tendo, nesse pilar, que no caso era o Vina, jogadas determinantes para colocar os jogadores com mais qualidade. Agora, claro, nos 2 desafios que foi contra o Fortaleza, eu tinha destacado isso, aliás, ao longo dessa semana, né, em participações que eu fiz no programa aqui da rádio, que o Ceará, até então, dos últimos 8 jogos, né, contando antes do jogo que aconteceu hoje, em 6 jogos o Ceará foi bem dominante ao adversário, mostrou qualidade para isso. A grande questão é que nos 2 desafios de qualidade técnica mais alta, por mais que você pegasse um jogo que você não tinha muito, ficasse matando dentro de campo, que era o jogo ali da segunda fase, mas você era uma equipe de mais qualidade e enfrentava um Fortaleza numa situação delicada. Você poderia ter jogado uma pressão a mais, dado que o seu futebol era melhor. E para mim, o grave erro do Moza, até agora na temporada, o primeiro clássico, assim, sabe? O que ele precisa olhar para aquela situação e que me preocupou também na fala dele após o clássico foi ele enaltecer e fazer alguns elogios, que ele poderia dizer, tipo, não, pensei uma coisa na execução, não deu certo, tentei lhe corrigir, me faltou as peças e essas peças vieram para esse jogo. Mas eu acho que o que faltou para o Ceará, que é o que eu concordo com o Léo, o Fortaleza teve o espírito de final. E você via a cada pênalti, né? A maneira como o Crispim bateu o pênalti e saiu ali batendo no peito. E aí, quando teve depois o próprio Lucas Sacha, você via que era um elenco. E aí, claro, isso aqui é um pequeno detalhe, Fábio. É um pequeno detalhe que muitas vezes não é totalmente determinante, às vezes, para o título, mas a maneira de estar focado, entendeu? Porque, por exemplo, o Richard já deu título para o Ceará em Copa do Nordeste, inclusive, né, para evitar o hexacampeonato do Fortaleza há 2 anos, muito pela maneira como o Ceará também estava com espírito, mesmo sabendo que há 2 anos, né, que em 2023, o Ceará não era mais time do que o Fortaleza naquele ano. E mesmo assim, com aquela mentalidade, o Ceará foi lá e ganhou o título, né, para evitar o hexacampeonato do Fortaleza. Hoje, eu percebi que no momento derradeiro do jogo, depois que o Ceará tomou o gol, e aí por conta dessas trocas que o Moza fez, que acabou não funcionando, você, tirando, acho que uma cabeçada ali, né, que foi até, ia ser quase um gol contra, né, o Gasal cortou e a bola passou ali para escanteio, passando rente à trave do Breno. De fato, o Ceará, essa qualidade construída até então na temporada, ela não aconteceu. Então, muitos jogadores ali não conseguiram, claro, o Fortaleza também tem o seu mérito, em termos de impedir essas investidas do Ceará, mas nesse ponto, queira ou não, o time que estava apresentando mais qualidade não ofereceu a qualidade, e aí é onde entra jogos com esse cenário. Se você não tem a qualidade necessária para definir, e aí poderia ser um Vina, poderia ser um Alano, poderia ser o Luca, como apareceu no primeiro jogo ali para fazer o gol, né, que gerou o empate para o Ceará, aí tinha que ser coração. E nesse sentido, mesmo que seja uma coisa muito pouco tátil, né, para a gente falar, pô, a tática e tudo mais, a gente não viu o Ceará realmente com aquele espírito, diferentemente do lado do Fortaleza, que a gente via um time bem mais querendo, sabe, assim, com vontade. Então, acho que nesse ponto foi o diferencial. Acho que para o lado alvinegro, de fato, fica esse contexto, eu concordo muito que o Léo mencionou, as laterais, fechando essa primeira etapa, né, da temporada, é o que mais grita em termos de necessidade. Eu acho que o Ceará tem boas peças, sim, ali, olhando no setor ofensivo, né, mas ainda acho que vai precisar de mais uma. No meio de campo tem ali possibilidades também de boas composições, e aí é que fica essa grande questão. Como o Ceará vai resolver essa situação em meio, né, a uma deficiência até mesmo também orçamentária. O Ceará não tem tantos situações para fazer investimentos, né? Então, para isso vai ter que quebrar muito a cabeça para encontrar determinadas peças. E aí o Júlio, que é para encerrar essa parte, para mim tem um certo símbolo até mesmo
na questão do Luiz Otávio. Quando eu digo Luiz Otávio, zagueiro, né, bastante reconhecido, ídolo da torcida do Ceará, que nesse exato momento, assim, com todo o respeito à carreira do Luiz Otávio, não é um jogador para fazer parte ao longo da temporada, na minha avaliação, sabe? Eu estou falando aqui, não é nem do zagueiro que entrou dentro de campo, não. Eu estou falando que nesse momento é para o Ceará estar olhando para jogadores que venham para somar, para ser melhores dos jogadores que já estão. Então o Ceará precisará, na minha avaliação, quebrar a cabeça para trazer bons laterais. E quando eu digo isso, não é para ser um lateral absurdo, é difícil encontrar lateral, mas que não sejam laterais limitados. Hoje, por exemplo, o Alex Silva errou demais no começo do jogo, muito passe. Aliás, o Fortaleza aproveitou em alguns momentos desses passes errados do Alex Silva. O Rafael Ramos já deveria, na minha avaliação, ter começado a partida hoje como titular. E do lado esquerdo, o Fernando também com muita dificuldade em alguns momentos. É o que mais grita hoje no Ceará, sabe? Eu acho que o mais importante é o Ceará ver até o dia 27, quando essa janela doméstica fecha, tentar ver algum tipo de negociação, não sei, havendo alguma troca com algum atleta talvez não utilizado, mas tentar encontrar aí laterais que consigam dar ao seu torcedor pelo menos uma perspectiva de algo pelo menos razoável, que consiga pelo menos não ser tão desastroso como os atuais laterais do Ceará. Dá uma passada agora no chat, tá? Galera, aqui muitas mensagens. Fernando Aguiar tá por aqui. Também destacar os novos membros, o Matheus Andrade e o Diego Silva. Valeu. Lembrando que você pode ser membro, apoiar o canal e ter vantagens, tá? Vídeos exclusivos, também prioridade na leitura do chat. Então, vale muito a pena você se tornar membro aqui do 45 minutos. Tem muita gente falando sobre os títulos, né? Sobre a polêmica lá dos títulos do século passado, enfim. O Thiago Vinícius está por aqui, o Orlando Cândido também está por aqui, o ATH, o Edivan Vasconcelos, o Rômulo Maia, o Vitor, Thiago Vinícius, Cássio Zirpoli falou que não lembra de ter visto, né, nenhum estadual com campeão e vice invictos. Mas o Remo Carvalho diz que o próprio Campeonato Cearense em 24 foi assim. Confere, Thiago Minhoca? 24... de 2024. Eu tinha falado até 2023, mas foi 2024, né? Foi. O Fortaleza foi vice-campeão sem perder, né? Perdeu nos pênaltis também. E aí foi invicto também. O Marcelo Costa aqui tá cornetando, dizendo que a gente só vai falar do Fortaleza quando estiver terminando. É porque a gente tem duas partes, tá? E como somos da escola João Kleber, de segurar a audiência, a gente vai deixar para falar do campeão no final, né, galera? A gente é esperto, né? Vamos deixar vocês aí vendo até a parte do Ceará, né? Porque tem muito torcedor do Fortaleza, é tudo uma estratégia aqui. O Fernando Aguiar também tá por aqui. Vai ter tempo longo aí para tudo. Pode ser. Galera, que YouTube não tem tempo, tá? Então a gente pode ficar aqui o tempo que a gente tem comercial, quiser. Não tem comercial, enfim. Depois tem os cortes, né? E você só vê o corte que você quiser. Enfim, o YouTube é maravilhoso. Jarbas Vasconcelos. Galera aqui tá dizendo que Thiago Minhoca é torcedor. Só tem torcedor do Ceará aqui, a galera tá dizendo. Eu não sou torcedor do Ceará, tá? E Thiago Minhoca, até onde eu sei, é São Paulo. São Paulo, né? Thiago não é Ceará, mas aplaude essa galera alvinegra, né? Thiago Minhoca podia fazer um vídeo ao estilo João Inácio. João Inácio, né? João Inácio Show, Não, mas aquela dancinha ali eu não faço, não. Aquela ali só com ele mesmo. Você encerra falando: não sou o Ceará, mas eu aplaudo essa galera alvinegra. Pronto, iria viralizar, viu, Thiago Minhoca? Nem. Você podia abrir seu Instagram aí com esse vídeo. Nem Instagram Então, seria um ótimo vídeo inicial. Thiago Minhoca chegando no Instagram e revelando se ele torce para o Ceará ou não. A galera fala aqui, o José Caliope Neto, o Pedro fala: se perdeu nos pênaltis, não tem essa de ser invicto. Perdeu de qualquer forma. Não, né? Assim, pênaltis é meio ali um desempate, né? Oficialmente não é contado. Oficialmente não é. Aí é. A galera já quer anular título, agora quer anular as regras da visibilidade. Aí tá foda, viu? Até para ter uma noção, por exemplo, quando o Ceará começou essa sequência sem perder do Fortaleza, por exemplo, foi no jogo com sabor de título para o Fortaleza, porque foi no empate do pentacampeonato do Fortaleza, entendeu? A sequência que o Ceará tá sem perder do Fortaleza começa com um sentimento de vitória do Fortaleza, que é exatamente naquele empate, né, do gol lá do Caleb, né? Ana Maria tá por aqui.
O Fernando Aguiar fala que nenhum jornal das décadas de 40, 50 e 60 citam os títulos do Ceará. Foi um arranjo de um ex-presidente da FCF, Não. membros de um TJD todo alvinegro, que deram esse penta sem súmula, sem resultados e sem vice. Tá aí a denúncia, Léo Fontinelli. Mas tem os registros históricos são fartos, e mesmo que não fosse, já está homologado. E como diz um grande amigo meu, um jurista, choro não revoga trânsito em julgado de sentença judicial. Então, se choro fosse recurso judicial, talvez desse jeito, ainda não é. Então, 47 a 47. Eu como torcedor, não tenho a prepotência de me achar capaz de, o que eu acho, revogar títulos acima da federação, dos tribunais. Então, eu só respeito, e assim como eu respeito o título de 2004, que não teve jogo, não teve bola rolando, não teve gol, não teve volta olímpica, não teve nada e contou o título. Assim, é muito mais coerente considerar títulos onde teve volta olímpica, teve campeão, teve até desfile, na época tinha desfile, desfilava com cada equipe com a sua delegação, com a sua bandeira, com as moças carregando as bandeiras na frente, faziam voltas olímpicas. Então, achismo não revoga decisão judicial, então tá na lei, tá na história, tá no registro e assunto encerrado. Muito bem, vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente os jogadores do Ceará. Mas antes, Léo, uma pergunta. Na sua opinião, o Ceará perdeu o título mais hoje ou mais na ida? Hoje, quando o Moza entrega o meio-campo e abre mão de jogar, né? Eu acho que a construção toda da postura, a postura, como eu falei assim, no início do comentário, assim, a postura somada às decisões do Moza, obviamente tem a decisão trazida no primeiro jogo, mas para mim aquela decisão tem, por mais que não tenha se mostrado eficiente, ela tinha alguma razão de ser realmente pelo desgaste. Mas hoje não, hoje ele optou por desmantelar o meio-campo de um time que estava na disputa, né? Isso somado com a postura do elenco, desenharam muito o cenário para a vitória do Fortaleza, um título do Fortaleza. Para você, Minhoca, também o título foi perdido mais hoje do que no primeiro jogo? Se for falar de performance, o primeiro jogo foi acho que a pior coisa, assim, sabe? Até porque eu acho que foi o que mais fugiu fora da curva, né? O Fortaleza não mudou tanto, se você olha assim em termos de variação. Mudou mais no segundo tempo, pelo contexto, e era óbvio que isso aconteceu. O que foi inesperado realmente nos 180 minutos foi o que o Moza fez nos primeiros 90 minutos. Isso para mim foi o mais inaceitável, eu diria, de um Ceará ter que jogar, meio que largar do primeiro jogo. O lado positivo do primeiro jogo foi ter conseguido pelo menos empatar. Mas o que o Ceará apresentou naquele dia, eu diria até que entregou mais no primeiro jogo do que no segundo. Mas, obviamente, também no segundo cometeu falhas que também custaram, né? Acabou aí. Mas, claro, como a gente falou, pênalti, o detalhezinho ali, um pênalti mais, a concentração diferente, fez essa diferença. A gente podia estar falando aqui, né, do que o Ceará, por exemplo, apresentou um time que tinha opções, revelou alguns jogadores, que tudo isso ainda vale, tá? Só para deixar claro. Esses pontos eu acho que vale. Agora, obviamente, daqui a pouco eu vou falar do Fortaleza, mesmo que o Ceará tivesse ganhado hoje o título, essa questão das laterais, elas tinham que vir à tona. O Ceará tem que ir atrás de outras peças. Tem coisas ainda a ser corrigidas, né? E a gente está falando aqui do Ceará por conta do vice-campeonato. Tem mais coisas aí para o Moza observar. E isso é que me preocupa, tá? Porque, e aí trazendo um pouco da coletiva dele, ele enalteceu muito o elenco, tá? E eu acho que ficou um pouco além aí, sabe? Eu acho que tudo bem ele querer defender o grupo dele, mas eu espero que internamente seja conversado ali com o departamento de futebol para mostrar que, ó, tem posições aqui que a gente precisa se preocupar, porque senão a gente pode ter dificuldade. Bom, vamos para as análises, começando com o Richard, Léo Fontinelli. O Richard eu vou deixar amarelo, não teve culpa no gol, mas também não fez nenhuma intervenção. Teve uma defesa importante ali no jogo, mas também não jogo muito na conta dele os pênaltis, não. Acho que pênalti é algo muito cruel com o goleiro. O Richard é um cara que performa bem nos pênaltis, já deu títulos importantes. Fica no mediano aí do amarelo mesmo para o Richard.
Nada que tenha comprometido, nem que tenha salvado de forma determinante. Bom, dupla de zaga, Éder e o Luizão Otávio, né? Que inclusive foi o autor do gol que abriu o placar. Acho que a dupla de zaga, em resumo, foi bem. Teve mais um jogo sólido. O Éder um pouco mais abaixo, vou dar esse verde um pouco mais escuro para o Éder. Ajudou um pouco na saída de bola, construindo, mas me incomodou muito depois de certo tempo do segundo tempo, os dois muito conformados ali, pareciam muito conformados. Acho que muito pelo sufoco, né? O zagueiro sendo muito pressionado ali, rebatendo muita bola. Mas eu vi o Éder muito conformado ali com o resultado. Então eu dou um pouquinho esse verde um pouco mais escuro para ele. E para o Luizão eu dou o verde mais forte. Eu acho que fez uma partida excelente, assim, afastando bolas, errou muito pouco e independente do gol, se analisar só a questão defensiva, acho que foi mais uma partida sólida do Luizão aí. Acho que é um dos pontos onde a torcida se apega para uma continuidade de temporada. Não, e até porque, né, Léo, só fazendo aí um parêntese, o gol é tipo assim, não tinha o que fazer, a bola bate nele e aí a bola caprichosamente encobre o Richard. Exatamente. Não Um foi lance totalmente fortuito ali. Totalmente fortuito, concordo. Muito bem, vamos para as laterais, né? Que é um grande problema aí para o Ceará na temporada, Alex Silva e Fernando. Alex Silva vermelho, acho que é uma partida que quando ele acertava era algo medíocre, era um toque lateral de 2 metros, e qualquer coisa além disso que ele tentava, ainda conseguiu ali algumas faltas, alguns embates ali onde ele pelo menos saía com a falta, mas a mediocridade impede a gente até de fazer um comentário, uma crítica, assim, é um jogador, não tem nível, não tem condição nenhuma de jogar no Ceará, assim, ele claramente já não tem mais como seguir, assim, é uma peça que tem que ser trocada, tem que ser negociada, tem que vir outra peça pro assim, o Ceará vive um contexto onde o melhor lateral direito, o melhor lateral esquerdo do elenco mais confiável é o Rafael Ramos. Tanto para a esquerda como para a direita, ele é o melhor nome, assim, e é um cara que a gente sempre traz aqui nas análises, que é um cara muito nota 5, nota 6. E o Fernando, um laranja, dentro também do mesmo espectro de mediocridade aí do Alex Silva, mas um pouco menos medíocre ali, porque ainda conseguiu ter um ou dois lampejos ali, onde acertava um passe, ao invés de 3 metros do Alex Silva, ele acertava um de 5, assim. Mas não muito distante desse prisma de mediocridade aí dos laterais do Ceará. Muito bem, vamos para o meio, né? Zanocelo, Lucas Lima e Matheus Araújo. Zanocelo amarelo, uma partida bem burocrática, bem protocolar, uma partida covarde, de toque lateral, de inversão horizontal, de não buscar o jogo, de não atacar, de não buscar a verticalidade, que para mim é uma das maiores, é uma das características que ele agrega desde que chegou ano passado no time do Condé, né, de conseguir dar o mínimo de verticalidade no meio campo do Ceará, por mais que entregue menos marcação, mas hoje foi bem burocrático, bem abaixo. E o Lucas Lima, eu dou um verde mais escuro, gostei da partida do Lucas Lima, eu acho que dentro aí do contexto do meio campo, conseguiu fazer o jogo acontecer. Queria ter visto ele num cenário de meio campo mais tempo, com o Matheus Araújo no segundo tempo. Depois disso, tirando, por exemplo, o Matheus Araújo e trazendo o Juan Alano para o jogo, ou Vina, trazendo o Lucas Lima para esse mesmo contexto de jogo, acho que o Moza tinha pelo menos mais 2 ou 3 opções táticas melhores do que aquele escolheu. Mas gostei da partida do Lucas Lima, acho que ele não fez uma partida abaixo, não foi sugado aí, não, por essa mediocridade, não. E o Matheus Araújo eu gostei, dentro do contexto de voltando de muito tempo de inatividade. Vou dar esse verde mais escuro para o Matheus Araújo, jogou bem, tem assistência para o gol, acho que foi muito participativo, cai um pouco de intensidade, mas obviamente pelo tempo que ficou distante, pela forma física que cai muito nesse período, mas ajudou. Queria ter visto ele também mais em campo, se tivesse aguentado mais fisicamente. Eu acho que o físico pesou para isso. Esse verde mais escuro aí jogou bem aí o Matheus Araújo. E aí, Mioca, algum comentário sobre esse meio de campo hoje do Ceará? Algum apontamento? Eu acho que o meio de campo foi, no primeiro tempo, principalmente, né, um ponto principal que o Ceará conseguiu replicar boa parte do que vinha entregando nos últimos jogos. Eu acho que o que, de fato, pesou foi mais o segundo tempo, que aí faltou mais criação. Mas Matheus Araújo, por exemplo, eu fiquei na dúvida se ele ia conseguir entregar, porque era um jogador
desses jogadores que estavam afastados, né, que não puderam jogar o primeiro jogo, era o que mais tempo tinha. E nesse ponto eu acho que o Ceará tem uma peça bem interessante, né? Ele jogou muito bem, caindo pelo lado esquerdo, principalmente aí tendo, né, essa baixa produção do Fernandinho. Eu acho que Matheus Araújo, né, com o Vina conseguindo aí mais ritmo, eu acho que eles podem dar mais qualidade para o Ceará. Eu acho que o Ceará, nesse ponto do meio de campo, tem mais qualidade. Eu acho que a questão dos volantes é porque só foram mais testados Zanocelo e Lucas Lima, né? Eu acho que com a recuperação do Dieguinho, pode ser que para determinados tipos de jogo, por exemplo, talvez o Dieguinho hoje pudesse ser uma peça importante, pelo contexto do que se desenhou ali no 1-0, sabe? E aí o Dieguinho talvez fosse uma peça que encaixasse melhor para o formato de jogo que o Ceará pudesse ter para o segundo tempo, né? Um jogador que recupera mais bola e tal. E o Zanocelo e Lucas Lima não tem muito esse perfil. Bom, vamos pro ataque, né? O Mel, que foi muito pedido no jogo passado, né? Hoje foi titular. Léo Fontenelle. O Melk saiu muito cedo, né, no segundo tempo, mas no primeiro tempo teve alguns lampejos interessantes. Eu acho que ele, quando entra nesse contexto de um jogo de primeiro tempo com o adversário fisicamente mais inteiro no jogo, ele sofre um pouco mais, né? Ele prevalece menos fisicamente. O embate corporal ainda é mais desigual para ele pela questão de ser ainda um atleta em formação. Mas eu gostei da partida do Melk, mas não ao ponto de dar um bem ou muito bem, mas vou deixar no razoável. Talvez se tivesse tido mais minutagem no segundo tempo, talvez melhorasse um pouco essa avaliação. Mas nada que saltasse aos olhos hoje o Melk. O Mateuzinho também, o mesmo amarelo, acho que foi no mesmo nível de atuação do Melk. Destacou um pouco mais no embate, o amarelo do Mateuzinho é mais com viés mais próximo do verde, mas ainda assim o amarelo teve a oportunidade, tomou uma decisão errada ali, logo no começo ali, que poderia ter aberto o placar logo ali aos 3 minutos, mas uma partida razoável também, nada que mereça um destaque especial também. E o Wendel Silva também, amarelo, acho que foi muito vítima do sistema, assim, precisou sair muito da área, batalhou muito, acho que cumpriu uma função tática importante. Acho que dentro da área não chegou a ter muita oportunidade para finalizar, para brigar, mas fora da área, eu acho que ele conseguiu fazer ali, tentar pelo menos dar um contorno tático diferente ali, para esse jogo truncado que a gente viu mais uma vez, né? Cumpriu mais uma função tática, acho que por isso, nesse aspecto, o Moza elogiou tanto, né? O treinador geralmente tem esse viés de destacar quando existe uma obrigação tática, uma obediência tática cumprida, né? Por mais que o jogador suma para os olhos da maioria da torcida, né? Mas um amarelo aí, o razoável, nada demais, mas uma partida tática de entrega do Wendel. Muito bem, vamos pro... Alguma coisa, Minhoca, sobre os atacantes? Não, eu acho que o Ceará vai precisar trazer mais um camisa 9, tá? Eu acho que apesar do gol do Luca no primeiro jogo, eu falo mais sobre as outras valências que o Ceará precisa para esse homem referência, tá? Eu acho que o Wendel é muito esforçado, eu acho que para a composição para uma Série B é interessante. O Luca fica muito mais por uma questão de contexto, mas eu acho que para ser um camisa 9 que prende uma bola, que sabe cavar uma falta, sabe, que é o mais inteligente, eu acho que o Ceará não tem ainda uma peça referência desse jogador importante, sabe? Eu acho que o Wendel se torna uma boa peça para ser um reserva. Eu acho que ele consegue ser um bom jogador para ser acionado em alguns momentos e para quando esse titular não estiver jogando, ele ser essa peça. O Luca, apesar do gol e tudo mais, eu ainda vejo como um jogador não pronto, assim. Tudo bem que na entrada dele, o time todo também não estava mais criando jogadas, mas ele não me parece, né? Assim, eu acho que é o ponto onde eu mais vejo que o Ceará precisa contratar além das laterais. Para mim, as laterais é o ponto mais grave, né? Mas eu pensaria em trazer mais o camisa 9. Não sei se o Ceará vai ter condições de trazer, mas se puder, traga. Concorda, Léo? Concordo, já falava que o Ceará precisava ir ao mercado buscar um 9, além dos laterais, na linha, mesma linha do Minhoca, aí, 100%. O Ceará precisa urgente, laterais e mais um camisa 9. Bom, vamos pro banco, né? Os primeiros a entrarem foi Juan Alano e Vina. Por que o Vina não bateu pênalti, Léo Fontenelle? Pipocou? Eu acho que a crítica está pesando muito em relação a isso, eu acho isso completamente irrelevante, assim. Sinceramente, para mim, a crítica está muito mais em relação à postura do Vina em meio campo e a própria postura dele depois, entrando em provocação, em discussão no túnel, cair nessa pilha. Eu acho que bater ou não bater, vindo de lesão, em joelho,
Foi relevante. Para mim, um pênalti perdido ali pelo Juan Alano, não foi um zagueiro que perdeu o pênalti, um cara em tese menos preparado que ele para bater. O Vina não é um bom batedor de pênalti. Acho que a figura do Vina direciona muito mais ele para ser esse destaque, esse batedor, assumir essa responsabilidade, do que provavelmente a qualidade dele de bater pênalti. O Vina não é um bom batedor de pênalti. Eu não peso muito nisso, não. Para mim, entre aspas, a pipocada do Vina está muito mais pelo contexto da partida, né? Como ele entra em provocação, como ele se destempera rapidamente, como ele é frágil psicologicamente, assim. É um cara despreparado psicologicamente para momentos de pressão. Isso é um fato. Mas hoje não que tenha sido determinante em relação aos pênaltis. Muito mais para mim em relação à atuação do jogo e a postura infantil que ele tem sempre em momentos depois. Obviamente foi provocado direcionadamente para a pessoa dele, para a imagem dele, para o nome dele, de várias formas, né? Com faixas, com etc. Mas é o ônus de quem tem um destaque, né? Na rivalidade, e ele precisa saber lidar com isso. Assim. Acho que falta maturidade para um jogador na idade que ele tem, já precisava saber lidar com isso. Eu queria só complementar essa questão do Vina, como eu já destaquei, né? Estou falando em termos individuais, tá? Para mim, o melhor jogador do campeonato é o Vina, tá? O principal jogador, porque foi o jogador mais influente, o que teve mais impacto dentro de um time, na minha avaliação, não só, também pela artilharia. Mas aí, só a parte que eu discordo do Léo, eu acho que o Vina poderia até perder esse pênalti, tá? Poderia de novo perder um pênalti, já perdeu em disputa de pênalti contra o próprio Fortaleza, mas eu até estava destacando isso durante a transmissão, quando eu vi, por exemplo, o Gasal bater o pênalti e o do Ceará, quem foi que bateu primeiro, Léo? Só me lembrei quem foi que bateu. Foi o... Primeiro... Eu sei que o Fernando, acho que foi o terceiro. Fernando, terceiro, Luizão. O primeiro do Ceará foi o... Ixi, agora faltou. Foi o Zanocelo. Zanocelo. Porque, assim, essa só a parte que eu discordo do Léo, né? O Vina vinha batendo pênaltis, né? Ele era o número 1 quando era nos jogos, Campeonato Cearense e tudo mais. Então, por mais que, naquele momento, ele não sentiu segurança, essa, para mim, é o grande diferencial. Por exemplo, eu ia só pegar como exemplo, daqui a pouco eu vou falar do Fortaleza. O Pochettino, por exemplo, já vem há muitos jogos jogando mal. Mas o Pochettino ali, no último pênalti, estava lá para bater. Para mim, sempre, desde a Copa do Mundo, a lógica para mim inverteu, né? Porque antes eu tinha esse pensamento. Deixa o melhor batedor por último. Mas desde que o Neymar não bateu o pênalti contra a Croácia, eu falei assim, não, a partir de agora é do melhor para o pior. O melhor batedor bate o primeiro, até o pior batedor bate por último. E quando eu vi ali os jogadores, né, sendo... Pô, o Gasal não é o primeiro batedor do Fortaleza, né? O Zanocelo talvez seja um dos principais, mas não o primeiro. Mas quando eu vi o Fernando batendo, assim, e eu falei, o Vina não vai bater uma penalidade, assim, aí eu achei realmente que faltou responsabilidade dele, tá? Como o próprio Léo acabou de falar. Esse é o ônus que ele paga. A torcida do Fortaleza vai tirar onda e pipoqueiro e tudo mais, mas ele, com a experiência que ele tem, ele poderia perder essa penalidade. Ele poderia ter jogado essa bola na lua, mas ele, para mim, não pode fugir da responsabilidade de estar entre os 5 batedores do Ceará na hora da penalidade. Até porque ele ganhou esse status. E ele tem, enfim, com parte da torcida, porque o Vina tem essa coisa de... Tem torcedor que não gosta, tem torcedor que ama, mas, para mim, pela qualidade técnica que ele tem, por mais que ele não seja um bom batedor, ele vinha batendo pênaltis e deveria, na minha avaliação, não ter ficado de fora dessas disputas, tá? Por mais que ele tivesse perdido, beleza, ia ter tiração, obviamente, se ele tivesse perdido a penalidade, mas hoje, para mim, ele deveria ter batido um dos pênaltis. Muito bem. O Pai Vence lembra disso aí, né? Porque o que ele pipocou, porque justamente isso, né? No Campeonato Cearense, no tempo normal lá, ele bateu quando o Ceará mas é teve... um erro, mas é o que eu tô falando, é um erro abrir essa oportunidade de criar essa lógica de, são jogos classificatórios, sem muito peso, vai vindo para bater, para dar confiança, mas ele não é o bom batedor de pênalti. Isso é um fato. Ele não é. Mas ele fez todos? Qual foi o aproveitamento dele? Eu acho que ele converteu todos esse ano. Mas é como o Léo falou, assim, a grande questão é o Vina no momento chave, tá? Que aí é onde vem esse destempero. Hoje mesmo teve um momento, ele e o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando também de Fortaleza estava extremamente nervoso ali. Os dois começaram a bater boca e tal, assim. Então, assim, e aí é que eu acho que pro Vina perde muito, tá? Porque ele é um jogador de qualidade. E aí esse mental dele chega no momento decisivo e ele acaba
falhando ou se omitindo, como foi nesse caso, eu acho que é péssimo para ele. É muito, muito ruim. Então é aquela coisa, talvez o Vina nunca vai conseguir se estabelecer como... Ele só tem um título com o Ceará, que foi na Copa do Nordeste, quando ganhou do Sport. E teve outras situações em que o Vina teve a possibilidade de ser esse grande nome. E é só lembrar do ano do rebaixamento. Acho que a dele é do Bahia, eu acho que é 2020. É do Bahia, né? É verdade, do Bahia. Mas, por exemplo, no ano do rebaixamento, o Vina ficou marcado pelo estádio inteiro puto com ele, né? Naquele jogo, acho que foi contra o Cuiabá, né? Se não me engano, Léo. Cuiabá, foi isso. Da invasão. Cuiabá. Não, aliás, foi do Goiás, foi contra o Goiás. Que ele foi expulso. Foi contra o Goiás. O do Cuiabá foi o da invasão da torcida. Então, assim, teve momentos de episódio na primeira passagem do Vina que ele ficou marcado em jogos decisivos, na eliminação para o São Paulo na Sul-Americana, discutindo com o torcedor e tudo mais. Então, esse temperamento do Vina, chega momentos como esse, ele vai levar porrada. O torcedor que não gosta do Vina vai cobrar o Vina, entendeu? A expulsão lá do jogo do Internacional, aí vem à tona. Então, assim, ele é uma figura que ele tem que entender que quando as coisas estão boas, ele vai receber os louros, mas na hora que for pedir, e eu acho que nesse caso, a não participação dele na cobrança de pênalti vai pesar contra ele. Vai pesar contra ele, e aí por conta também dessa situação que ele atravessou aí quando estava saindo, né? Quando recebeu a provocação e ali querendo bater boca ali naquela situação. Bom, o Rolando não pipocou, bateu, mas errou, né? Vermelho pelo jogo, pela cobrança, foi partida abaixo da crítica, assim, partida vermelho Alex Silva, assim, não acertou nada, sem intensidade. Aparentava muito estar sentindo a contusão ainda. Parece que aparentemente estava bem sofrido para ele estar em campo, bem lento, bem diferente do Juan Alano que a gente viu aqui desde que chegou. O vermelho para o Juan Alano aí bem mal hoje. Bom, e o restante, né? Tivemos Fernandinho ainda, o Rafael Ramos e o Fernandinho Lucas. Vermelho, abaixo da crítica, ridículo mais uma vez. Fernandinho ridículo, assim, não acerta nada, e não é de agora, desde que chegou. É um jogador que... esse erro está na conta do Moza, que o Ceará recebeu uma proposta para o Fernandinho, para a China, e não liberou por confiar no jogador, e confiar no jogador que não rendeu, e que rapidamente se inviabilizou aqui, e vem se envolvendo com situações pessoais extra-campo, que vem também trazendo algo para o ambiente, ao clube. A ex-esposa, a atual esposa se envolve em confusão com jogador, com torcida. Então, o ciclo do Fernandinho também precisa ser encerrado, e pegando carona já com os laterais aí. E o outro é o Lucas, né? Lucas sem avaliação, e Rafael Ramos amarelo. Assim, não tem muito o que avaliar do Lucas, não, porque o Lucas entrou num contexto que o Ceará abriu mão de jogar, né? O Ceará abraçou os pênaltis ali, então brigou muito, mas não teve muito o que fazer, não. E o Rafael Ramos, no amarelo, é o nosso eterno nota 5, nota 6, dentro de um deserto de laterais minimamente aceitáveis. Muito bem. E o Moza? Vermelho. Acabou com o jogo, entregou o meio campo, e trazendo ainda para a avaliação da postura dele a coletiva, onde ele opta por dizer que gostou do elenco, gosta da postura, gostou do rendimento. Então, Moza, assim como por tantas vezes foi elogiado, hoje foi, para mim, determinante na vitória em relação às suas decisões. Mas para o futuro, sem crise, né? Ainda é um técnico que passa confiança. Não, tem muita crise. Tem crise, sim. Tem crise? Tem crise, sim. Tem crise, sim, pela postura que ele vem adotando, pelo somatório desses 2 jogos da final, pela coletiva que deu hoje. Precisa rever muitas coisas e retomar a relação. Assim, era uma avaliação positiva, e ela agora está pendendo para o negativo. Acho que precisa retomar um viés positivo urgentemente. Tem Copa do Brasil aí para provar isso. Isso, Thiago Minhoca? Eu colocaria pressão nesse momento. Acho que uma pressão que vai dar o tom maior dessa pressão, e no caso, acho que não acho que é momento para demissão, tá? Eu até estava pontuando antes da bola rolar na rádio. Isso, obviamente, acho que é o que o Léo também concorda. Eu acho que nesse momento é fazer a crítica, tá? Nesse momento é fazer uma crítica, até porque o mercado de técnicos, vamos combinar, é horroroso. Então, o Moza, que tem feito bons trabalhos, e se você olha os trabalhos do Moza, não tem nada de sobrar. Às vezes tem isso. Ano passado mesmo ele caiu nas quartas de final do campeonato
paranaense, para o Maringá, para ter noção. O Curitiba só foi conseguir a vaga na Copa do Brasil porque subiu para a Série A, né? Porque aí já tinha vaga garantida. Mas o Moza teve, em alguns momentos, uma certa dificuldade lá no clube paranaense, né? Agora, sim, o jogo da quinta-feira, assim, o Ceará não pode, de maneira nenhuma, pensar em ser eliminado. Vai pegar o Maranhão, uma equipe que chegou na final, uma equipe que joga um bom futebol, mas o Ceará é muito mais time, e agora vai pela primeira vez jogar fora do estado, porque, como eu até falei aqui na semana passada, o jogo mais longe que o Ceará foi no ano foi pro Domingão no Horizonte, assim, entendeu? Então, assim, vai pegar um cenário de um estádio que não está acostumado, não vai ter a maioria da torcida, mas vai ter que garantir a classificação. Se for no pênalti e tal, se for como for, o Ceará precisa muito dessa classificação, principalmente financeiramente falando, né? Que é o que a gente está falando aqui, que o Ceará não tem condições aí de ter receitas tão grandes assim. Mas tem um lado, assim, dá pra ver o copo meio cheio, né? Porque o time não jogou pior do que o adversário nos 2 jogos e ainda empatou os 2. Pô, então, competitivo o time dele é. E na Série B, pontuar quando joga mal também é uma virtude. Não porque, dá pra Fábio, ver esse lado também, não, Minhoca? Eu não sei se o Léo concorda, assim. Eu acho que o caminho do Ceará na Copa do Brasil, eu acho ele chato, tá? Porque tudo bem, o Maranhão eu acho acessível, mas é o primeiro jogo fora de casa. E caso passe, a possibilidade maior é ser o São Bernardo, que já é um adversário de Série B, entendeu? Então, assim, até a estreia da Série B, que é curiosamente contra o próprio São Bernardo aqui na Arena Castelão, para não ter um peso maior para o Moza, ele tem que passar pela Copa do Brasil, esses 2 jogos, tá? Ele tem que passar, porque por mais que passe do Maranhão, jogando bem, mas caia para o São Bernardo, o jogo aqui de estreia na Série A, que aliás é o que abre a Série B, jogo 4 da tarde, no dia 21, já vai ser um torcedor irritado. Vai ser uma demora de gol e a torcida cobrando. E já começando a pressionar o Moza e contratação em contratação. Então, tudo isso eu acho que vai vir à tona, porque é isso que acontece quem perde o título. Fortaleza passou pela mesma situação do ano passado. Muito bem. Para fechar aqui, tem um comentário do Rivaldo Santos. Ele fala: se os títulos estão protocolados pela Federação Cearense de Futebol, a vitória do Fortaleza contra o Ceará em 2024 na Taça Fares Lopes, que é uma competição da Federação Cearense, que também é uma competição da Federação Cearense. Então esse tabu seria uma falácia, mas aí ele não era time principal, né? Então acho que não, é isso. Exato. É porque assim, e aí, claro, mas no jogo tal, botei o time em reserva. A Fares Lopes, ela é uma competição oficial, muitos historiadores contam, tá? Ela como competição oficial, mas, tipo, nem os treinadores principais vão, assim, é time sub-20. Então, é uma competição oficial, mas que não é jogado com os elencos principais. Vez outra, e aí já tem um bom tempo isso, é que eles colocam ano passado mesmo. Os sub-20 de Ceará e Fortaleza terminaram em primeiro, só para ter noção do nível tão abaixo que foi a Fares Lopes. Mas, assim, quem quiser contar, conte. Não é errado contar, tá? Oficialmente é isso mesmo. Você pode contar a partir daquele. Mas agora, com os elencos principais, já são 13 jogos. Muito bem. Então é isso. Valeu, Rivaldo Santos, aí pelo seu superchat. Vamos virar chave? Vamos falar do campeão agora? Quer ficar, Léo Fontinelli, ou você quer descansar? Você que está no plantão aí de 48 horas. Saindo de um plantão de 48 horas e já pegando a estrada, 4 da manhã. Eu vou então, me despedir. Vá descansar. Valeu, galera. Boa noite. Boa live aí. Valeu. Muito bem, vamos falar do Fortaleza, né? Campeão aí pela 47ª vez, campeão cearense. E aí, Thiago Minhoca, se o Ceará perdeu o título muito pelo Moza, dá para dizer que hoje o Fortaleza ganhou muito pelo Carpini, que pese a escalação que foi muito criticada, né? Muita gente, muito defensor, 3 volantes, 3 zagueiros, vai jogar contra Israel, tanto defensor, enfim, a galera pegou muito no pé com a escalação inicial. Então, o que o Mozart fez de errado no segundo tempo, o Carpini corrigiu, é isso? Apesar da sua comparação aí com Israel, que, enfim, a situação está bem mais delicada por lá, mas, cara, eu tava citando, e eu gosto de trazer à tona do que eu falei antes, e é bom porque às vezes aparece torcedor aqui, geralmente quando tem uma derrota não aparece, né, e é importante contextualizar. Eu tinha falado que, antes do confronto, eu não falei aqui especificamente, mas eu acho que eu trouxe isso à tona depois do primeiro jogo.
Eu acho que o Carpini tinha que entender mesmo que o time dele ainda não era o time da formação ideal. Tanto que eu tinha mencionado que o que acontecesse nessa final, eu falei para Ceará e Fortaleza, mas no caso, como eu estou falando aqui do Fortaleza, o que o Fortaleza precisa é além dessa final, tá? O Fortaleza ideal, ele ainda não é uma realidade. Quando eu digo isso, o time principal do Fortaleza, a gente não tem uma noção de fato. Então, o que o Carpini fez lá no primeiro clássico, aquele 0-0 horroroso, mas no segundo clássico, que eu acho que era o que era possível, e para esse jogo, que eu acho que era um possível, mas podendo fazer algumas alterações, eu acho que foi acertado, tá? Se eu fosse o Carpini, a única coisa que eu não entraria era com os 3 zagueiros. Eu colocaria uma linha de 4 com 3 volantes, tendo exatamente mais um homem ofensivo. Porque, de novo, eu acho que prejudicou muito o futebol, por exemplo, do Luiz Fernando, quando ele não tinha outras peças referências de ataque. O Pochettino, que vem apresentando o futebol mais abaixo nos últimos jogos, ele dificilmente aparece. E aí fica um jogo onde o Fortaleza tentava travar esse jogo e tentando aproveitar, que eu acho que foi talvez um sinal do que aconteceu no primeiro tempo, né? Quando o Fortaleza tinha a bola, recuperava essa bola, que era o método do Fortaleza, acionava na velocidade. Tanto que na primeira escapada, o Luiz Fernando consegue o escanteio ali, né? Que o Luiz Otávio, o zagueiro do Ceará, cortou. E eu acho que nessa dinâmica era um Fortaleza, não é o Fortaleza ideal, só para deixar claro, não é o Fortaleza ideal, mas era um Fortaleza mais próximo do competitivo, certo? Mais próximo do competitivo. Porque se você for falar assim, Minhoca, o ideal seria entrar não com Vitinho, Luiz Fernando, um referência ali, o Lucas Emanuel, o GB, um 10 e tal. O jogo que a gente viu o Fortaleza fazer isso foi aquele desespero que foi contra o Maguari. Por isso que eu entendo, nesse momento, Fábio, que é tipo assim, meu velho, eu não tenho certeza ainda se as coisas vão funcionar. Se por acaso eu colocar um determinado jogador, quem é que vai me ajudar aqui na recomposição? Então, como é que fica esse time equilibrado? Como ele fez isso nos 2 clássicos e o Ceará não sobrou para cima do Fortaleza, muito embora a gente já tenha falado aqui do lado do Ceará, o Ceará fez uma partida abaixo, principalmente no segundo jogo, e o Fortaleza não aproveitou, porque lá no primeiro jogo, eu cheguei a citar aqui, para mim o Carpini perdeu uma boa chance de levar uma vantagem para o segundo jogo. Na hora que o Ceará estava no desespero ali do lado esquerdo defensivo com o Fernando, e o Mailton passando, e até o Pochettino, e inclusive até o Rodrigo, meu amigo, aproveite. Então, assim, ele perdeu uma grande chance no primeiro jogo de não colocar o Vitinho e abrir logo ali uma possibilidade de abrir o placar e jogar nessa qualidade. Então, quando ele começa o jogo de hoje, Fábio, eu sei. E aí é por isso que eu estava citando o caso do fato da história do próprio clube, né, do Fortaleza. O Fortaleza sempre foi uma equipe mais propositiva, foi uma equipe mais ataque. Então, o Fortaleza toma 2 gols para fazer 3, toma 3 para fazer 4. É só olhar o jogo do Maguari como exemplo. Mas o Fortaleza, ainda por a maneira como o Carpini, que não tem muito esse perfil, para adotar esse time, ele ainda vai ter que incrementar peças. Só para ter uma noção, nessa última semana, no meio dessa final, o Fortaleza oficializou o anúncio do Paulo Baia, do Wellington e do Miritello. Um trio de ataque inteiro, que vai estar disponível para o jogo da quarta-feira na Copa do Brasil. Então, em meio a isso, ele vai ter que encontrar essa equipe. Porque além do título que aconteceu hoje, que foi muito importante, que eu acho que é o ponto que eu queria destacar desse título do Fortaleza. O que é que foi mais relevante desse título, Fábio, na minha avaliação? A moral para o torcedor. O torcedor do Fortaleza viveu um ano de 2025 assim, meu velho, mas assim, não tendo gosto de nada. Ele teve um momento de alegria quando ele imaginava que pudesse escapar, quando na penúltima rodada ele conseguiu sair do Z4. E aí, depois, na última rodada, não deu muito tempo, o Fortaleza acabou sendo rebaixado para a Série B. Mas o ano 2025 inteiro, desde a goleada do Cariri, quando parecia que o Fortaleza ia ser um rolo compressor, que ia ter vários jogadores renomados, Davi Luiz, e Pô Fernandes, e Diogo Barbosa, tudo aquilo foi por água abaixo. Foi uma catástrofe de 2025 que respingou num clube que passou janeiro inteiro e metade de fevereiro praticamente tendo que refazer um time. Então, perceba, o trabalho do Carpini, Fábio, quando ele disse o sim para o Fortaleza, quem estava lá era Marcelo Paes, Marcelo Boeck, Daniel de Paula Pessoa, Júlio Manso, eram outras, Papelim, todas essas pessoas do departamento de futebol, todas foram embora.
Então, tudo que foi falado para o Carpini teve que ouvir um outro discurso, porque chegou um novo CEO, chegou um outro supervisor de futebol, um outro diretor de futebol, e teve que falar, Carpini, o seguinte, você já não pode mais contar com o Moisés, vamos ter que negociar o Moisés. Você já não pode mais contar com o Mancuso, vamos ter que liberar o Mancuso. Não pode contar com o seu principal jogador. Eu acho que o Fortaleza perdeu a principal peça para essa final, que era o Barreiro. O Fortaleza foi para essa final sem utilizar um centroavante, o que era muito grave, porque na hora que teve o fechamento das inscrições do Campeonato Cearense, o Fortaleza perde o principal centroavante. Então era muito difícil para o Fortaleza chegar nessa final, vendo que do outro lado o Ceará pegava adversários iguais que o Fortaleza pegava, enquanto o Ceará fazia um placar tranquilo, goleadas, o Fortaleza tinha muita dificuldade, porque começou a temporada, Fábio, sem lateral esquerdo, quer dizer, os laterais esquerdos todos saíram do Fortaleza, até porque o Diogo Barbosa, um lateral esquerdo bem frágil, sem jogadores ofensivos, e quando foi contratando, foi perdendo. Então trouxe o Vitinho, foi embora o Moisés. Trouxe o GB, foi embora o Barreiro. O GB que era para ser um reserva. E aí, quando você foi vendo todas as questões que o Fortaleza foi tendo ao longo do Campeonato Cearense, terminar com o título, a sensação que eu percebi na bolha é uma sensação de sentir prazer de novo para o torcedor, que era necessária para o Fortaleza. O Fortaleza construiu, ao longo dos últimos anos, uma sensação de um torcedor de não, beleza, vai ter uma hora que vai ter uma frustração, vai ser triste perder isso aqui, uma eliminação ali, pô, tomar uma goleada e tal, mas a gente sempre retoma. Só que a gente viu em 2025 muito esse discurso, principalmente vindo pelo ex-CEO do clube, o Marcelo Paes, tipo, não, mas vai dar certo. A gente já passou por situações como essa. Vocês lembram 2022? Vai dar certo. Não duvide, vai dar certo. E essa carta do vai dar certo em algum momento, ela não convenceu em nenhum momento, a ponto de começar a temporada 2026 com mil problemas. Então, assim, o que o Fortaleza, ao conquistar esse título, da maneira que foi, e aí, trazendo até a fala do Léo Fontinelli, que a gente, para quem está vendo aqui no corte, né, que ele chegou a destacar, o ponto principal foi essa diretoria, claro, a diretoria passada também chegou a fazer isso, tá, em outros clássicos, mas entendeu o momento certo de aproximar esse torcedor. Esse torcedor do Fortaleza, ele está ainda ressentido, ele tá vendo que o futebol dentro de campo, ele ainda não é suficiente, vai precisar de mais. Mas um título como esse, ele dá uma moral, principalmente para o grupo. Agora, ele dá uma moral até a página 1, tá? Porque já na quarta-feira já vai ter Copa do Brasil, depois, logo na sequência, tem o começo da Série B, e o futebol vai ter que ser apresentado melhor. Porque até aqui se aceita alguns argumentos, Fábio. Ah, beleza, faltava isso, faltava aquilo. Pô, o Carpini estava numa situação delicada. Mas até para concordar com aquilo que eu já mencionava antes, o Carpini podia ter feito algo melhor. É só olhar hoje, por exemplo, na primeira troca que o Carpini faz, e ele já começa a acionar quem? O Prior. O Prior já era uma primeira opção. Uhum. E quantos jogos o Prior não estava no banco e o Prior não era a solução? Ele estava vendo em outros atletas jogadores mais aptos. Então falta ainda um pouco da leitura do Carpini para entender como organizar essa equipe para tentar ser o Fortaleza, que obviamente o torcedor passe a acreditar, mas não tenho dúvida, o título de hoje, da maneira que o Fortaleza tinha das limitações, o time que entrava dentro de campo era um time que tinha essas dificuldades, mas principalmente eu diria que após ter tomado o primeiro gol, e aí eu acho que dando mérito ao Carpini, ele percebendo que já não fazia mais sentido jogar nesse formato, pelo contexto que o jogo se desenhou. Abriu mão de um zagueiro, abriu mão de um volante, colocou um meio ofensivo, colocou um atacante, e aí o Fortaleza, no segundo tempo, criando algumas possibilidades, até fazer o gol do empate, né, o gol do Luiz Fernando, mesmo que com algumas lacunas ainda no elenco, a serem resolvidas mais para frente com essas contratações que chegaram. Então, eu acho que foi um título de muita luta do Fortaleza, tendo, né, peças e muitas dificuldades ao longo desse percurso, e eu acho que principalmente para um torcedor do Fortaleza que vivia há muito tempo tentando voltar a sorrir com o time, né, principalmente levantando uma taça da qual o torcedor no ano passado não pôde poder ter esse momento. É uma taça de gelo, dá algum crédito para o Carpini até o jogo contra o Manauara, né? Também não...
Não é um título que, pô, agora o Carpini, a confiança aumenta. Não tem muito isso, né? Estadual geralmente não tem muito isso. E nesse contexto do Fortaleza, comemora hoje, amanhã, se for mal na Copa do Brasil ou se não começar bem a Série B, ninguém vai lembrar desse título. Não, vamos lá. Para o torcedor é comemorar hoje, amanhã, se terça, quarta, até a hora que ele quiser, né? Mas na quarta-feira já sabe que tem um compromisso. Agora, internamente para o Fortaleza, é comemorar hoje e a partir de amanhã já começar a se preparar para o jogo contra o Manauara, que aliás foi até eliminado hoje na semifinal do segundo turno do Amazonense. Ele que estava jogando dentro de casa e caiu lá para o Nacional, né? O Nacional do Amazonas. Então, assim, é um jogo acessível para o Fortaleza, mas temos que lembrar do que aconteceu contra o Maguari, tá? Como eu estava citando lá na parte do Ceará, e volto a falar aqui também para o Fortaleza. Esse vai ser o primeiro jogo do Fortaleza fora de casa. Fortaleza só jogou um jogo fora da capital, né? Aqui de Fortaleza. No caso, que foi o jogo em Horizonte, contra a equipe do Horizonte, com um time reserva, aliás, que o Fortaleza jogou aquele jogo. Então, nesse sentido, esse jogo contra o Manauara, o Fortaleza não pode transformar do título, desse sentimento que o torcedor está vivendo, voltando a ter uma satisfação com o título, principalmente por conta de ser em cima do maior rival, transformar isso num fracasso já no meio de semana. Precisa garantir a classificação. Pouco importa como vai ser essa classificação. Se vai ser jogando bonito ou feio. Claro que o ideal já é tentando encontrar o time ideal para o Fortaleza, mas quando eu digo isso é financeiramente falando. O Fortaleza tem muitas coisas ainda a resolver em termos de dívidas, olhando para o futuro. Claro, já conseguiu fazer boas vendas, teve até o balanço aí das vendas que foram feitas do Fortaleza, mas de toda forma o Fortaleza precisa muito da classificação na quarta-feira, para não acabar com esse momento. O Fortaleza não pode viver de uma alegria pontual, principalmente de um campeonato cearense, como foi decidido hoje nos pênaltis, né? Da maneira que, obviamente, o torcedor queria voltar, né, a sentir uma felicidade perante o seu rival, mas não fazer dessa alegria que está tendo nesse domingo numa chateação, numa raiva que volta de novo para o Carpini. Então, não acho que seja no desempate, né, para o que o Fortaleza vai precisar para a temporada. Esse título, ele é mais para moral, na minha avaliação. Ele é muito mais para moral. Claro, o fato de você chegar no título em cima do rival, maior ainda essa moral. Mas em termos de futebol praticado, o Fortaleza vai ter que apresentar mais, e aí já visando o começo da Série B, porque o Fortaleza é uma das equipes postulantes ao acesso, e para isso não é só com status que vai conseguir isso, e a gente já falou aqui outras vezes, Fábio. A gente viu o Atlético Paranaense ano passado, tinha esse status, correu muito risco ao longo do campeonato, mais da metade do campeonato, na parte do meio para baixo do campeonato. E o Fortaleza, se ele quiser realmente chegar com isso, é com esse espírito que a gente está, para quem está olhando aqui as imagens, né? Que é exatamente os jogadores enaltecendo. Porque olha que coisa, a quantidade, e eu vi isso em algumas entrevistas de jogadores, né? Muitos jogadores falaram assim: precisamos do torcedor nos apoiando. Eu sei que toda a cobrança vem de todos os contextos que foram atravessados em outros momentos, né? Nos últimos meses que o Fortaleza atravessou. Mas independentemente, porque o Fortaleza no passado tinha um torcedor apoiando muitas vezes, é como esses jogadores vão corresponder dentro de campo. Por mais que não seja o futebol, talvez, do orçamento que o Fortaleza está para essa Série B, comparado às outras 19 equipes, mas a maneira de jogar, a maneira de se apresentar dentro de campo é fundamental. Então, eu acho que esse é um título que traz, primeiramente, essa moral. Agora, para o que virá mais à frente, vai exigir mais um futebol, essas contratações, esse time vai ter que ter uma cara melhor para a gente começar a ver, para o torcedor, numa escalação, não ver 3 zagueiros e 3 volantes e dizer assim, poxa, hoje no máximo que a gente consegue é um empate, ou depender de um Ailton aí numa bola parada. Então eu acho que o Fortaleza tem mais capacidade de fazer um futebol melhor, mas claro, a partir de agora outra forma, né, de se analisar o Fortaleza. Até aqui conseguiu tirar esse peso que carregava por conta do ano fracassado de 2025. Até na própria Série B, né? Não sei se esse esquema que o Carpini começou hoje vai dar muito certo, porque na Série B o Fortaleza assim, é mais fácil os adversários se retrancarem contra ele do que exatamente o Fortaleza jogar
em velocidade, né? Vai Então, depender acho do que... tipo de jogo, né? Eu acho que quando pegar o Goiás fora, quando pegar um Náutico fora, talvez um Sport fora, não digo com 3 zagueiros e 3 volantes. Por isso que eu entendi o Carpini adotar esse formato por conta do contexto de peças da qual ele tinha e que ele não conseguiu, num outro formato, sentir segurança. Eu acho que essa é a palavra. No outro formato, que quando a gente viu contra o Maguari, ele não tinha essa segurança. Mas eu não descarto que esse formato, não com 3 volantes e 3 zagueiros, tá? Eu acho que ele pode adotar 3 zagueiros ou pode adotar 3 volantes, a depender do tipo de jogo que eu acho que é um perfil mais de jogo fora de casa. E a gente nem viu o Fortaleza jogar fora de casa, por isso que eu falei. Sim. O primeiro jogo vai ser contra o Manauara, e nem é um adversário também que se espera muita... Não precisa jogar também com 3 volantes e 3 zagueiros contra o Manauara, né? Mas também, obviamente, não pode apresentar os defeitos da defesa que apresentou diante da equipe do Maguari. Muito bem. A Ana Maria lembra que o Carpini, na maioria das vezes, só faz 4 substituições. Verdade. Será uma superstição do treinador? Eu acho que talvez o elenco não seja... Ele não veja opções tão melhores do que quem tá jogando, né? No Vitória ele também fazia muito isso. Geralmente ele não mudava todo mundo, não. Nesse jogo eu acho que foi mais o contexto do jogo, tá? Na última troca foi quando eu percebi que... Eu não vou dizer que o Carpini abriu mão de ganhar o jogo, porque eu gostaria de ter visto o Luiz Fernando jogando mais, saindo do homem-referência. Tudo bem que o gol que ele faz é como homem-referência, né? Mas queira ou não, teve um desvio ali que acabou fazendo com que o gol saísse. Eu não gosto do Luiz Fernando agindo como 9, tá? Vai ter o Miritello aí, o jogador argentino, tem uma questão de adaptação, que aí vamos ter que ter calma com o Miritello, até para não acontecer o fator Barreiro, né, que a torcida também já pegou no pé do Barreiro logo no começo, dizendo que o jogador era péssimo. Então temos que dar tempo, sim, ao jogador argentino se adaptar, e pode ser que ele se adapte rapidamente, mas eu prefiro o Luiz Fernando funcionando como um segundo atacante, como um jogador que joga pelo lado e que aparece como esse jogador que faz exatamente essa jogada que fez, né, que ele pega, já gira, já bate, aquela bola podia ir em direção ao gol, acabou tendo desvio. O Fortaleza, quando fez o gol do empate ali, acho que até se comportou melhor, né? Mas quando você vê, por exemplo, um Vitinho, um jogador que é diferencial, em termos de qualidade, de fazer uma jogada com mais lucidez, eu acho que o Fortaleza tem margem de crescimento. E aí eu acho que na ideia final ali, quando ele saca o Luiz Fernando, que estava bem esgotado, né, para colocar o Crispim, eu acho que ele já começou a pensar. Esse jogo aqui vai com cara de pênalti, precisa ter batedores para isso. E eu acho que aí ali ele poderia ter colocado o GB, poderia ter colocado o Lucas Emanuel, mas são 2 jogadores jovens, né? E aí você vai colocar no pé desses garotos para bater uma penalidade, aí podia ser que sentisse. Aí ia partir muito da personalidade desses garotos. E aí, queira ou não, ele preferiu acreditar nos jogadores mais experientes. Muito bem. Mais algo aí sobre o Fortaleza, Thiago Minhoca? Podemos analisar individualmente o que mais destacar dessa campanha do Lion? O que eu só gostaria de mencionar ainda a mais, né? Eu acho que o trabalho do Departamento de Futebol do Fortaleza foi um trabalho extremamente difícil, tá? Extremamente difícil. Porém, ao longo dessa semana, quando o Fortaleza divulgou parte do que né, os ganhos que teve de vendas com determinados atletas, os valores que o Fortaleza recebeu, eu acho muito importante o departamento de futebol, né, comandado ali pelo próprio Pedro Martins e também o conselheiro da SAF, né, o Bruno Caos, explicar um pouco desse contexto do que é que ficou de pendência trabalhista, tá, para o Fortaleza. É muito importante o torcedor ter ciência, e quando eu digo isso, torcedor, digo de uma maneira geral, que talvez não vá se apegar tanto a isso, ele quer saber se o time está ganhando, mas para saber se o time está ganhando, antes do cara fazer uma cobrança, tipo assim, ei, precisa trazer mais um jogador tal, posição tal, sabe? Um lateral direito para o lugar ali, para ter um reserva ali para o Mailton. Então é muito importante entender, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para o torcedor compreender que determinadas escolhas do Fortaleza parte exatamente de um planejamento. Tivemos que fazer a rescisão com esse jogador, porque as notas do Fortaleza sobre saídas eram muito frias, era jogador tal, tá saindo, ponto. Era Elton Leite, tá saindo, pronto. Então não falava, e quando eu digo isso, não é porque o Fortaleza precisa falar sobre os valores individualmente de cada atleta, mas eu acho importante deixar claro nesse todo, tá? Que é tipo assim, esses jogadores aqui, e talvez o Fortaleza só talvez vir à tona depois, eu espero que fale, eu
pelo menos eu acho que o Fortaleza poderia explicar mais o torcedor, depois que o Diogo Barbosa sair, o Rossetto sair, possivelmente, o Elton Leite já saiu, né, e tal, fazer um apanhado, assim, sabe, ó, todos esses jogadores que a gente fez rescisão, o acumulado de dívidas que a gente vai ter que pagar no final do ano, no começo do próximo ano, vai ter que ser aqui, nessa casa aqui, de tantos milhões de reais, a gente vai ter que arcar. Que aí, os valores que entraram, ó, não podemos sair contratando, não podemos pagar para trazer um outro camisa 9. Então, acho que é o único ponto que eu acho que o Fortaleza poderia deixar mais claro para o seu torcedor. E a partir de agora, aí eu acho que o trabalho do Carpini agora vai ter uma exigência maior, tá? Porque agora ele vai ter peças. A partir desse momento, ele vai ter peças. Que, claro, a gente vai, ao longo dos próximos jogos, explicar bem aí os acertos e erros que o Carpini ainda vai precisar adotar no time. Muito bem. Sobre a torcida, hoje o público bom, né, Thiago Minhoca? Não, Quase 50 mil torcedores. A galera, na hora finaliza. do vamos ver, a galera chegou, né? Aí não tem chuva, aí não tem questão de insegurança, a galera chega. E o torcedor, né? Do Fortaleza, que, obviamente, depois de 2 anos aí, sem poder comemorar o título do Campeonato Cearense, viveu esse momento, festejou muito. Foi legal, porque os jogadores fizeram até uma homenagem ao Lucas Braga, né? Jogador que não foi apresentado ao Fortaleza, mas que teve lá a dedicatória, teve um problema de saúde sério aí, e não vai poder mais atuar. Então ficou aí esse registro dos torcedores que vibraram muito, né? O torcedor do Fortaleza estava muito tempo aí na tristeza, e principalmente, né, entalado também pelo fato da rivalidade aí diante do Ceará. Acho que uma alegria tinha sido no começo desse tabu, né? Lá no empate do Pentacampeonato 2023 com o gol do Caleb. Então o torcedor do Fortaleza voltou a sorrir de novo aí diante do seu maior rival. Foi uma final, não sei se é uma impressão de quem tá de longe, mas me parecia que o Ceará era mais confiante pro título do que o Fortaleza, assim, a autoestima do torcedor do Ceará parecia mais confiante, era isso mesmo? Então dá um gosto especial pro torcedor do Fortaleza, uma final que ele não tava contando muito, assim, não tava muito confiante. Eu acho que até é o que representa um pouco, não sei se você reparou, em alguns estaduais aconteceram isso, né? O Fortaleza atravessou isso ao longo dos últimos anos. O Fortaleza era a equipe mais falada, comentada, elogiada nos últimos anos. E quando encontrava o Ceará, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense nos 2 últimos anos, né? A gente já está falando desde 2023 que o Ceará não perde para o Fortaleza e que o Fortaleza não consegue uma vitória para cima do Ceará. E era esse sentimento, de novo, vai pegar o Ceará e não vai ganhar, ou vai perder e tudo mais. Claro que desses 13 jogos, 9 foram empates, só para mostrar o quão equilibrado é esse confronto. Então, esse contexto eu acho que tinha virado mesmo para esse ano. O ambiente do Ceará, e quando eu digo ambiente, não é um ambiente interno, tá? Porque é óbvio que tinha torcedor do Ceará desconfiado. Mas eu acho que a pressão estava maior do Fortaleza. A insatisfação estava maior do Fortaleza. Por conta também do que foi entregue das duas equipes até a final. O Ceará conseguia fazer jogos contra adversários mais frágeis, se estabelecendo realmente com muita folga, sabe? O Fortaleza não. O Fortaleza pegou o Iguatu e Ferroviário com um jogador a mais um tempo inteiro e não conseguia fazer gol, entendeu? Mas, claro, por conta que eu falei, né? As baixas no elenco. Mas mesmo assim, eu acho que nessa final especificamente, não só digo de torcedores, tá? Acho que também na imprensa, eu mesmo faço parte da imprensa, mas também outras pessoas que acompanhavam o futebol de Ceará e Fortaleza se olhavam Fortaleza com, quase foi eliminado pelo Maguari. O Ceará teve ali alguns sustos diante do Primavera, mas se você olha no todo o jogo, o Ceará com mais chances criadas e perdendo muitos gols. Então eu acho que para o Fortaleza acabou sendo essa reversão, né? Que eu estava citando nos outros campeonatos estaduais é porque o Flamengo estava vivendo uma crise, bate o Fluminense. Sim. O Cruzeiro com o Tite nem se fala. Campeão e tal. O que mais? Teve o Sport né? Com o Roger, né? Bate o Náutico do Hélio dos Anjos, que estava vivendo um momento melhor. Então, para o Fortaleza nesse momento, e aí eu acho que é muito importante saber dosar esse título cearense, tá? É entender que o título é importante para a moral do Fortaleza, mas para o futebol que o Fortaleza precisa ainda desempenhar. Por isso que eu estou falando, o Carpini, nesse momento, ele já não vai ter tanta justificativa, tá? Não adianta mais ficar colocando desculpa, a não ser que, sei lá, perca o Pochettino, depois perca, sei lá, o Pierre e tal, e aí realmente volta a mesma situação que o Carpini estava atravessando dias anteriores. Eu acho que a partir de agora a Fortaleza começar a fechar ali
pontualmente as peças que está faltando. Eu acho que precisa de mais lateral direito, precisa de mais um camisa 9 na minha avaliação, e aí o Fortaleza ir preenchendo o restante desse elenco para essa primeira parte, né, da temporada, aí, o primeiro turno da Série B. Muito bem. Sobre a arbitragem, também nada a falar, né, do jogo de hoje. Não. O Rodrigo Pereira e o Wagner Hillway, né, que estava no VAR, não... Eu só acho que algumas vezes ele foi mal, assim, em algumas faltas, tá? Teve uma falta claríssima em cima do Prior, que o Luizão Otávio fez. Não foi dentro da área, tá? Foi fora da área, mas uma falta até bem fácil de ser marcada. Outros lances também, teve jogadas de jogadores tocaram na bola, e aí na sequência ele acabaram acertando o jogador, não acho que era lance para amarelo e tal, enfim. Mas foi bem melhor do que a do Klein, tá? De uma semana atrás. Mas só para lembrar, nem a arbitragem da semana passada com o Klein, e muito menos hoje a do Rodrigo, elas afetaram no resultado, tá? O resultado dentro de campo, tudo que aconteceu dentro de campo, foi muito mais questões dos jogadores, dos técnicos, do que propriamente de arbitragem, que para mim não cometeu falha nenhuma. E lembrando, o gol do Fortaleza, Luiz Fernando, condição legal ali, que a bola não toca no Prior, né? Quando foi antes de dar o passe, o Luiz Fernando estava em condição legal. Muito bem. Vamos agora para o campinho, né? Vamos analisar individualmente aí, né? Esse Fortaleza que entrou em campo. E o Breno é um grande personagem, né? Falhou no gol. Quer dizer, muita gente achou que falhou, né? Outras Eu não como considero, você, Minhoca, não. não achou, né, que ele falhou. Não, Mas... eu até acho que o primeiro jogo lá teve um errinho de posicionamento do Breno na cabeçada do Luca no primeiro jogo. Ele tentou antecipar. Nesse, cara, sinceramente, é um desvio muito em cima, porque ali ele estava preparado para uma bola que viesse do lado direito dele, ela acabou vindo do lado esquerdo. Então, às vezes, eu sinto que, vamos lá, o Breno não é um goleiro excepcional, gente. Não é um goleiro excepcional, mas é um bom goleiro, tá? O Breno é um bom goleiro. Os gols que o Fortaleza tomou esse ano, acho até que 3 desses 5 gols, acho que o Fortaleza tomou no ano, teve falha do Breno. 5 foi 6 gols. Mas no gol de hoje não coloco culpa, não, tá? Ah, tem que sair do gol. Também acho que é forçar muito a barra, tá? Eu acho que o Breno foi fundamental. Fez a defesa de pênalti. Claro que o fato do Alano não ter batido tão bem assim, mas ele escolheu o canto certo, o time certo. Teve outros pênaltis que ele acabou também até escolhendo ali o lado certo também em alguns momentos. Mas vou colocar muito bem para o Breno. Acho que foi determinante. Acabou sendo um papel importantíssimo na defesa de pênalti dele. Vejo agora que com a manutenção do João Ricardo, né, o João Ricardo, o Fortaleza não vai conseguir liberá-lo para nenhum clube, porque a não ser que seja para time estrangeiro, né, para time de fora. Uhum. Então acho muito difícil isso acontecer, até pela idade do João Ricardo. E o Fortaleza tem 2 bons goleiros. Acho que o Breno ainda sai como titular, mas a depender de como o João Ricardo volta, pode ser que o João Ricardo assuma essa titularidade. A grande questão realmente é a questão salarial, né, do João Ricardo, que é muito pesada, mas o Breno, para mim, vai ganhar esse verde mais forte. Vamos para o trio de zaga, Brits, Gasal e Freitas, Luan Freitas. Eu vou começar hoje com o melhor zagueiro que eu achei do Fortaleza, tá? E aí o torcedor do Fortaleza que foi mais atento e não tá olhando apenas com a raiva que ele nutre, assim, que tem alguns jogadores que têm saldo e tem jogadores que não têm saldo nenhum, né? Mas o melhor zagueiro do Fortaleza hoje foi Gasal, Lucas Gasal. Acho que o Gasal cometeu uma falha, e aí eu não vou colocar tanto falha, porque a jogada do gol do Ceará era ele que estava marcando o Luizão Otávio, né? Que é muito alto, cara. O cara é 1,94 m, ele é muito alto, assim, a diferença... Lembra que eu destaquei aqui na semana passada que quem estava disputando com o Luiz Otávio era o Sacha. E eu falei, pô, Carpini tá de brincadeira, colocar um jogador baixo como é o Sacha para disputar a bola com um zagueiro tão alto como é do Ceará. E eu acho que na jogada do gol, o Gasal subiu, mas não subiu tão firme assim, nem para atrapalhar, sabe? Mas nas outras, o Gasal foi, assim, tirou muita bola o Gasal. Gostei do jogo dele, até mesmo com a saída de bola, em muitos momentos, muito consciente. Vai ganhar um verde muito forte, o Gasal. E o pênalti muito bem batido também, tá? Eu fiquei muito na dúvida, porque ele foi o primeiro a bater. Eu falei, pô, vai botar o zagueiro para bater a primeira penalidade. Bateu muito bem, deslocou muito bem ali o Richard, que é um bom goleiro, né, para pênalti. Então o Gasal, para mim, foi o que mais me chamou a atenção, tá? Jogou muito bem mesmo o Gasal, um dos pontos positivos aí do lado do Fortaleza no jogo de hoje. Grande candidato aí também a receber a estrelinha, mas vou tomar essa decisão ao longo da minha análise. Brits vai ganhar um bem, fez uma boa partida, teve um momento ali que ele se precipitou em uma jogada um pouco mais ríspida e tal,
Mas, no geral, o Brits, assim, de novo, eu acho que, não sei se o Brits ainda está totalmente 100%, ele jogou essas finais no sacrifício, mas eu acho que ele é um jogador fundamental. Eu já falei isso várias vezes, realmente eu pago o pato mesmo pro Brits, assim, é um zagueiro do estilo de jogo que eu gosto. É só, às vezes, essa questão de comportamento dele dentro de campo, que às vezes o atrapalha. Mas, tecnicamente, a saída de bola dele, eu acho que, na ideia do Fortaleza ideal, Fábio, para mim o Brits é a peça ideal para cobrir esse lado do Mailton, tá? Só que é que tá, vai ter gente que vai ter que voltar numa recomposição, porque na hora que o Brits for dar esse bote mais em cima, na hora que o Mailton subir, tem que ter uma compensação de alguém fechando aqui o Fuentes, né? Que aí é que tá, não é bem um lateral esquerdo defensivo. Então, em alguns momentos, essa compensação do Brits ali com as subidas do Mailton vai ter que ser compensada. O Luan já fez uma partida mais razoável. Gosto muito do Luan, tá? Eu vejo ele muito potencial. Acho que eu prefiro até o Luan do que Cardona e Gasal hoje, tá? Mas eu acho que é uma ideia de composição. Talvez ao longo da Série B, juntar esses dois perfis, né? Luan com Brits, funcione. Mas aí só talvez num jogo de mais qualidade, porque o Gasal tem muito esse jogo aéreo, é um fator que eu vejo muito importante. Mas vai ficar um razoável aí para o Luan Freitas. Fez uma partida ok, não acho que fez uma partida tão absurda e tal, teve momentos bons. Fica aí com esse razoável aí para ele. Bom, vamos para as alas, né? Mailton na direita e o Fuentes na esquerda. O primeiro tempo do Mailton eu não gostei. Eu acho que o Mailton estava errando muito, tá? Em alguns momentos estava cometendo alguns erros bem grandes, assim. A bola parada dele também já não estava sendo tão boa. Hoje eu vou segurar um pouco mais, tá? Com o Mailton. Eu acho que, no geral, no Campeonato Cearense, ele foi... Para mim, o Barreiro termina como o melhor jogador do Campeonato Cearense, do Fortaleza. Só que quem terminou, de fato, o campeonato, o melhor jogador foi o Mailton. Vou colocar um razoável para o Mailton, tá? Eu acho que não foi uma partida tão boa como, principalmente, o jogo passado, ele acabou sendo uma peça importantíssima. Mas ainda é um jogador de apoio muito bom, conduz a bola muito bem. Eu acho que só o que precisa ainda ser ajeitado no Fortaleza é o funcionamento do Fortaleza quando o Mailton parte com a bola. Como compensar isso para o Fortaleza não ficar exposto e como o Fortaleza ataca melhor, quando o Fortaleza precisa fazer mecanismos de segurança. O Mailton, por exemplo, perdeu muita bola que gerou contra-ataque do Ceará, contra-ataques perigosos. Então, em alguns momentos, eu acho que o Mailton comete algumas falhas. Hoje, por exemplo, foi um jogo que ele cometeu mais falhas, mas não acho que foi nada muito negativo, porque eu acho também que quando ele apresentou bom futebol, acabou equilibrando. Né? Mas eu não gostei do primeiro tempo dele, o segundo tempo já acho que fez uma partida já considerada boa, e aí nesse desempate vai para esse razoável. Fuentes. Cara, o Fuentes é o seguinte, o Fuentes para mim é até difícil analisar, porque a gente sabe das dificuldades defensivas do Fuentes, mas hoje eu senti mais segurança no Fuentes, e no começo do jogo, o lado dele com o Pochettino funcionava mais de recuperar a bola. O Fuentes recuperou muita bola, eu senti ele no meio de campo ganhando muitas bolas, mas eu ainda vou colocar um razoável para o Fuentes, tá? Eu acho que foi uma partida que se é nesse nível que o Fuentes jogar, tá de boa. Tá de boa. Só acho que o Fortaleza vai precisar trazer um lateral esquerdo com características mais defensivas. Hoje, por exemplo, ele subiu ao ataque. Ele tentou algumas jogadas. Só que o Fortaleza não tinha muita peça ofensiva na área. Então, eu acho que o Fuentes ainda vai precisar aprimorar. Eu acho que o jogo do Fuentes pode fluir melhor a depender do desenho do jogo. Mas o que eu gostei mais do Fuentes foi a personalidade dele dentro de campo. Ele jogou muito mais concentrado, não foi aquele Fuentes que a gente viu diante do Maguari, e principalmente, né, no jogo que a gente viu no primeiro Clássico Rei, onde ele praticamente nem passava da linha do meio de campo, essa foi uma chegada. Então, vai ser razoável, porque eu considero que o Fuentes tem que entregar o que ele entregou hoje para cima, tá? Ainda vejo um jogador que tem mais potencial para crescimento, mas em termos de personalidade, eu gostei muito do Fuentes hoje. Bom, partindo para o meio de campo, né, inicialmente com Sacha, Rodrigo e Pierre. Sacha, para mim, de novo, vou falar muito bem dele, mas eu vou colocar só um bem, tá, para ele. Eu acho que o Sacha foi, de novo, importante. Ele teve dificuldade em algumas jogadas, uma das jogadas do Ceará, ele até foi driblado com uma certa facilidade. Eu acho que o que vai pesar agora para o Carpini, eu acho que é muito importante agora o Carpini tentar encontrar uma peça que substitua o Sacha, porque o que eu acho que está acontecendo o Ronald está se tornando reserva do Pierre, e eu acho que o Sacha ainda não tem esse substituto. E aí pode ser o Rian,
mas embora tenha uma outra característica. Um outro volante vai ter que aparecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Fortaleza, a partir, caso avance pelo Manauara, se for enfrentar a equipe do Castanhal ou a equipe do Nova Iguaçu, que é o jogo da quarta fase, né, da Copa do Brasil, aí vai começar a maratona do Fortaleza. O Fortaleza vai ter jogo meio de semana e final de semana, se for avançando até a final da Copa do Nordeste, até junho, tá? Até junho. Então vai ter jogo em cima de jogo, e o Sacha é um volante que precisa ter alguns alívios aí nessa sequência. O que até agora teve de pausa, né, um intervalo bom de alguns jogos, eu acho que o Sacha vai precisar aí ter um jogador surgindo para o substituir em alguns momentos. Na característica dele, não tem, né, da maneira como o Sacha se movimenta, mas é um jogador que ajuda bastante. Tal qual eu falo do Brits, assim, é um jogador que eu também sempre elogio muito, mas claro, quando vai mal, faço aqui as críticas e as notas negativas, mas gostei de novo da partida do Sacha. Diferentemente do jogo do Rodrigo, tá? O Rodrigo, para mim, foi ruim, tá? Ruim. Não vou colocar péssimo, não. Vou colocar ali o laranja para ele. Em alguns momentos ele lutou muito. Nesse ponto, o Rodrigo tem essa característica, mas ele deu uma entrada ali que foi amarelo, correu um certo risco em alguns momentos ali de tomar um segundo ainda no primeiro tempo. Só que ficou meio improdutivo quando o Fortaleza tomou o primeiro gol. Por isso que eu acho que o Carpini já poderia ter feito essa troca durante o primeiro tempo. Eu achei arriscado, por parte do Fortaleza, continuar com essa equipe até o final do primeiro tempo. Só não houve um dano porque o Ceará não ampliou esse placar. Mas se o Ceará tivesse feito o segundo gol ali, meu amigo, o Carpini estava no túmulo, assim, praticamente. Porque eu acho que era para ter aberto mão ali de um dos volantes já no primeiro tempo. E o Rodrigo, já amarelado, né, em termos de criação, já não era essa peça. Ele é muito jogador do embate. Se é para fazer essa formação, para dinamitar o meio de campo do adversário, eu acho que o Rodrigo funciona. Agora, na hora que for precisar criar, que era o que o Fortaleza precisava depois do 1-0, o Rodrigo se tornou inútil. E aí eu acho que o futebol dele se tornou totalmente sem sentido ainda no primeiro tempo, né, quando o Fortaleza tomou o gol. Pierre voltou a jogar bem, tá? Vou também colocar um bem pro Pierre. Ainda acho que pode oferecer mais, mas hoje ele se movimentou melhor e conseguiu dar um dinamismo de passe mais rápido, tá? A bola chegava, ele conseguia já acelerar. Eu acho até que ele está aperfeiçoando mais esse jogo dele, tá? Eu vejo que o Pierre tem uma coisa que eu quero puxar a orelha do Pierre, essa questão, às vezes, os 3 clássicos o Pierre jogou pilhado. Os 3 clássicos. Hoje, ele deixou o braço, não foi uma cotovelada, mas deixou o braço ali no rosto do jogador do Ceará, e a depender do contexto, se fosse um ato mais rigoroso, ou poderia ter expulsado. Ele já poderia ter sido expulso. Acho que foi no primeiro clássico, ele estava bem nervoso. Então o Pierre tem que ter a cabeça no lugar. Mesma coisa que eu falei no caso do Brits, né? O Pierre não tem essa postura, às vezes, dentro de campo, com outras equipes, mas num jogo como esse, uma final, um clássico rei, não dá para perder a cabeça por conta de um desentendimento, não. Beleza, pira lá, provoca e tal, mas eu acho que o Pierre, né? E aí, voltando de novo para ele, essa questão da bola, ele jogando, ele apresentou aquilo que a gente sabe que ele tem a qualidade, né? Que é saber distribuir o jogo muito bem. Pochettino. Olha, o Pochettino, de novo, não fazia um bom jogo, tá? Fazia um jogo ruim. E aí eu acho que tem muito a ver. Ele tem uma característica de jogo, né? Que eu vi um comentário essa semana que fala assim: o Pochettino é um falso meia, né? Porque na prática ele não funciona bem como meia, funciona mais como um jogador de lado. Só que eu acho que o jogo do Pochettino melhorou depois que o Carpini colocou as 2 peças mais ofensivas. Quando trouxe o Prior para jogar centralizado e o Vitinho do lado direito, quando abriu mão de um zagueiro e de um volante. E aí eu acho que o Pochettino passou a ser essa peça importante. A jogada que é do Luiz Fernando, o Pochettino tem uma participação inicial ali, né, no começo da jogada, em que ele consegue dar sequência à jogada. Então, no geral, eu vou colocar um bem para o Pochettino, porque apesar de eu não ter gostado do primeiro tempo dele, o segundo tempo eu acho que ele passa a chamar mais o jogo, a criar chance. No primeiro tempo ele teve uma boa chance, numa bola sobrada no chute do Mailton, né, que o Richard espalmou, e se a bola fosse em direção ao gol, teria sido um golaço, e foi a única coisa que o Pochettino conseguiu fazer, mas no segundo tempo eu acho que ele começou a aparecer mais, recuperou muitas bolas, conseguiu fazer algumas jogadas ofensivas. Eu só acho que para que o Fortaleza necessita, e para o que ele é hoje no elenco, essa peça, o maior salário,
ele vai precisar chamar a responsabilidade, que foi o que ele fez na hora da penalidade, né? Eu estava citando aqui, pro lado do Ceará, se o Vina se omitiu no lado alvinegro, o Pochettino não se omitiu. Foi lá, bateu o pênalti que deu o Campeonato de Fortaleza, e obviamente aí vai ficar com esse bem. O Luiz Fernando, aí eu já vou colocar um jogo muito bem também para ele, tá? Eu acho que ele teve um jogo difícil, e eu acho que ele fez um jogo de muita luta, o Luiz Fernando. Foi ele que fez o gol, a bola que desviou ali no Luizão Otávio, né? Mas eu acho que prejudica muito o futebol dele jogando como homem referência. Muito, muito, muito. Ele se desdobrou em campo demais. E outro jogador também que tem que chamar a atenção também por essa questão do temperamento. Às vezes o Luiz Fernando, e aí é além do Clássico Rei, tá? Eu tinha visto também isso contra o Maguari. O Luiz Fernando simplesmente muito irritado para lances assim, que não é para se irritar tanto, tá? Beleza, uma reclamação ali, outra, mas não a ponto de perder a cabeça. E o Luiz Fernando teve um momento ali que foi até com o Vina, né? Ele se desentendeu, teve um bate-boca ali. Mas o Luiz Fernando é um bom jogador, muito bom jogador. É um jogador que eu acho que o Fortaleza tem tudo a crescer. Agora, eu acho que ele tem que jogar com um homem referência na área, que no caso aí agora tá chegando o Meritelo. Vamos ver se vai funcionar bem aí ele como dupla, ou no caso até pensando no Vitinho aí, formando um trio, né, pro Carpini. Bom, então o time titular avaliado do banco, né? Entraram inicialmente já no intervalo Prior e Vitinho. Mudaram o jogo aí? Esse aí foram os jogadores que modificaram. Para mim, o Vitinho muito bem, tá? Muito bem, o Vitinho. O Vitinho tem uma qualidade. No último jogo, né? Inclusive. O Vitinho tem uma qualidade que eu considero valiosíssima para o que o Carpini vai necessitar. O que é que eu acho que o Carpini olha para o Vitinho, que é que ele talvez não observa, assim, que dá uma segurança para ele. O Vitinho talvez na recomposição não colabore tanto. Mas hoje ele ganhou muitos duelos. Teve muita bola que ele recuperou para gerar esse contra-ataque. E a facilidade que, quando ele recebe a bola, o toque de bola do Vitinho é muito consciente, sabe? Teve muita jogada que ele recebeu ali na entrada da área, em que ele fez uma boa inversão. É um jogador que, para mim, hoje, tem que ser trabalhado como titular para a Série B. Assim, eu não consigo ver hoje. Tá chegando o Wellington, tem um Paulo Baia e tal, mas o Vitinho hoje tem uma desenvoltura dentro de campo que o credencia nesse exato momento para ser um titular. Já olhando para o jogo do Manauara, não pode abrir mão de ter o Vitinho como titular. Tá? Vai ter os nossos contratados, mas o Vitinho, para mim, precisa ser titular para esse jogo. A não ser que o Carpini só pense nele como uma peça de segundo tempo. O Priol foi outro que entrou bem, tá? Não vai ser um verde tão forte, mas entrou bem. Eu já tinha falado várias vezes, né? Muita gente até diz assim, pô, o Minhoca sempre fala bem do Priol, mas eu já critiquei o Priol, já dei nota baixa aqui pro Priol até mesmo esse ano, mas vai ganhar um bem porque a dinâmica dele é diferente, pô. Teve uma jogada que até foi uma bola que saiu pro lateral, mas ele estava sozinho, cercado no meio de 3 jogadores do Ceará, ele quase ganhou a jogada ali, pegou a bola, partiu para frente. Quando você olha com o Pochettino tem uma característica, até porque o Pochettino não tem a mesma dinâmica, quando eu digo característico, que é que o Pochettino tem melhor do que o Priol? Um arremate de fora da área, né? Uma lucidez para fazer um cruzamento de mais qualidade do que o Priol, isso eu concordo. Mas o Priol é em termos de dinâmica, e o Fortaleza, para mim, precisa tentar apostar em jogadores com esse tipo. Então, eu acho que hoje o Priol é uma boa peça para vir do banco. E foi importante, pelo menos que nessa reta final do Campeonato Cearense, o Carpini entendeu que o Priol é uma peça que é importante, e aí eu acho até que, nesse momento, esse desenho é melhor do que o Crispim, por exemplo, né? Então, antes era preferência ao Crispim, preferência dos jogadores, e o Priol agora está começando a ganhar mais oportunidades. Ronald gostei também, tá? O Pierre, que foi nesse momento, né, que o Pierre tinha deixado o braço, o Carpini entendeu na hora que o Pierre podia ser expulso, e o Ronald deu uma qualidade de passe muito boa. Fez uma inversão de bola totalmente errada ali, vai ficar com bem, tá? Mas eu gostei muito, acho que o Ronald tem possibilidade sim de ser um reserva à altura do Pierre, em alguns momentos pode ser acionado mesmo ao longo do jogo, já que o Pierre às vezes não termina tão bem os jogos, está mais cansado, mas gostei também da partida do Ronald. O Crispim vai muito por conta desse contexto, né? Mas não acho que ele fez diferença, ele já entrou na reta final basicamente para bater o pênalti, bateu o pênalti muito importante, né? Porque foi o segundo pênalti ali do Fortaleza depois do Gasal, e foi o pênalti que gerava uma certa tensão. O Crispim, ele é hoje um jogador que parte da torcida desconfia, e é muito pelo futebol dele mais abaixo do que ele tem apresentado,
mas é um torcedor do clube, fez a provocação e tudo mais, chamou a responsabilidade do pênalti. Eu acho que o momento que ele faz o gol do pênalti e ele vibra ali naquele momento, que aí é logo na sequência que o Breno pega o pênalti e depois o Sacha faz, o Crispim vai... Vou colocar um razoável, tá? Porque é complicado, ele entrou na reta final, né? Mas fez o gol, né? Fez o gol, fez o gol de pênalti, pois é. Então vai um bem. A missão dele foi cumprida, né? Porque na prática, no futebol, ele pouco acrescentou, né? Até porque quando ele entrou foi na hora da fumaça, né? Que, abrindo um parênteses aqui, que coisa, cara, é uma coisa que... Nossa Senhora, o que tem sinalizador? É porque o pessoal quer fazer aquelas festas argentinas e sai... Não, cara, eu acho bizarro. E o Crispim que dá sorte, né? Porque nos 2 anos que o Fortaleza perdeu o título, o Crispim não tava, né? Então é o 4º título dele, né? Tetracampeão. Dos jogadores dos elencos de Ceará e Fortaleza, o Richardson tinha 4, agora o Crispim igualou com ele 4 títulos dos jogadores atuais, né? Do elenco de Ceará e Fortaleza. Quando o Crispim não estava no elenco, o Fortaleza não foi campeão. Então, verdade. Tem que manter aí, pelo menos, deixa no banco aí, depois vira auxiliar, enfim. Bota como um amuleto. O amuleto do Fortaleza aí nas finais contra o Ceará. Bom, antes do melhor em campo, Thiago Carpini. Vai um bem para o Carpini, tá? Eu ainda acho que o Fortaleza pode mais em termos de produção, mesmo com as dificuldades. Mas se tem uma coisa que o Carpini conseguiu, de fato, ir em busca, né, desse título, foi quando ele veio na volta do intervalo com as 2 alterações. Eu cheguei a imaginar que ele pudesse abrir mão só de um desses jogadores. Que tipo, não, beleza, vou desfazer meu meio de campo, vou trazer um meio ofensivo, ou então, vou desfazer meu trio de zaga, não preciso mais ter 3 zagueiros. E ele fez as 2 coisas, e eu acho que foi o ponto que foi determinante para o Fortaleza melhorar no segundo tempo, encontrar o empate, mas eu ainda acho que vai precisar de mais, e a partir de agora é o trabalho dele que vai dizer que toda essa desconfiança que tem do torcedor em alguns momentos com o Carpini, determinadas escolhas, volta a falar a mesma coisa que eu falei para o Ceará e também que eu já tinha falado no pré-jogo lá da rádio. O momento agora é de fazer críticas quando o Fortaleza não se apresentar bem, quando o Fortaleza tiver problema. Obviamente, o Fortaleza não pode ser eliminado na Copa do Brasil, né? Assim, não pode isso acontecer, porque seria um prejuízo muito grande. Fazer as críticas pertinentes. Eu acho que fazer troca de treinador, principalmente com esse mercado de Série B, seria, na minha avaliação, hoje loucura, porque não vejo nenhum nome assim, de um patamar muito... Chegar a Fernando Diniz no Fortaleza. Acho que ia ser um gasto desnecessário para trazer um treinador como o Diniz. Mas, de toda forma, eu vejo que o Carpini conseguiu entregar aquilo que era o máximo que pode para essa final. Eu acho que os outros jogos demonstraram que ele pode tentar fazer mais. Tem muito jogador que ele precisa encontrar aí, ver, dar mais espaço para o Rian, esse novo trio de ataque que está chegando, as novas peças. Precisa contratar mais laterais. O Paulinho, que veio do Vasco, aí, não é jogador mesmo para estar atuando como titular. Então tem que trazer mais um lateral direito, mais um lateral esquerdo, com características defensivas na minha avaliação, e aí fechar esse elenco para começar a Série B no dia 21, né? O jogo fora de casa diante do Botafogo de Ribeirão Preto. E o melhor em campo na final? Cara, o Breno acabou saindo como um herói, né? Por conta da defesa do pênalti, mas eu acho que em termos do jogo mesmo, eu gostei muito do Vitinho, gostei muito do Gasal. São os 2 que eu mais gostei. Mas eu vou ficar com o Gasal, tá? Que o Gasal jogou bem desde o começo do jogo. Apesar de não ter conseguido evitar ali o corte do gol do Ceará. Mas ele tirou muita bola. Foi um zagueiro que me chamou muita atenção. E acho que também até pelo patamar, né? O Vitinho já entrega um bom futebol já há um bom tempo. O Gasal não. O Gasal eu esperava bem menos e conseguiu entregar. Me chamou muita atenção a boa partida do zagueiro do Fortaleza. Muito bem, o Gasal aí, de acordo com o Thiago Minhoca, melhor em campo. O Danilo também, né? O Danilo Vabi também fala que o Gasal foi o melhor jogador das finais, não só desse jogo. E o melhor jogador do Fortaleza no campeonato? Dos que terminaram, o Mailton. Mas eu acho que, no geral, foi o Barreiro, tá? Na soma do campeonato inteiro, o Barreiro estava sendo o principal jogador do Fortaleza.
Eu acho que o Mailton teve uma queda de rendimento em um determinado momento. O Barreiro vinha numa crescente, né? Fortaleza perdeu o Barreiro no melhor momento. Muito bem, então é isso, passando a régua, né? Fechamento aqui de mais uma live no 45 minutos. Mais alguma coisa, Thiago Minhoca? Ou podemos dormir? Já são 1h aqui. 1h, é isso. O meu tem mais, quer dizer, para mim, né? No caso, vou ter que trabalhar. Eu também, todos nós, né? Vamos trabalhar na segunda-feira. Valeu para você, Thiago Minhoca, valeu para o Gabriel Costa na direção de trabalhos técnicos, né? Estaduais, os principais, né, que a gente cobra aqui no Nordeste, se encerraram, mas meio de semana tem Copa do Brasil, no final de semana, na verdade, no meio de semana tem Copa do Brasil e Brasileirão, né? E no final de semana Brasileirão novamente, e depois tem outra fase da Copa do Brasil, então agora a nossa cobertura vai se intensificar nas competições nacionais. Então você que está aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Você torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza que gosta do nosso conteúdo, ainda tem muita gente que ainda não conhece, que ainda não acompanha. Então espalhe o link aí, divulga a palavra do 45 minutos, faça a nossa propaganda para a gente seguir crescendo. São mais de 130 mil inscritos e a gente quer mais, tá? Quer ainda mais para mostrar a força do nosso futebol e mostrar a força também da mídia independente. É isso, galera. Valeu para vocês. Ótima semana. Tamo junto e até a próxima.